Olá, amigos, estamos mais uma vez com o nosso live debate, trazendo sempre temas interessantes dentro do mercado da bola. Dessa vez, até mesmo por sugestão de vocês, ouvintes, vocês que acompanham nossos live debates através do Facebook, através das redes sociais, do YouTube, mandaram sugestões sobre o tema Clube Empresa. É um tema interessante, apesar que no Brasil esse tema ainda está sendo tratado de uma forma ainda pequena, por pequenos clubes, ainda não está chegando até os grandes times de futebol aqui no Brasil, mas é um tema que merece destaque, né? Afinal de contas, o que acontece, né? Qual o envolvimento que um clube vai ter se passar de uma atividade social, que já não é uma atividade social faz tempo, para uma atividade puramente comercial? Qual o impacto disso? O que envolve? O que muda na relação com o torcedor? O que muda na relação com os parceiros, com os patrocinadores, com a indústria de material esportivo? Esse é o nosso tema desse debate e para isso nós chamamos primeiro o nosso querido amigo, já esteve aqui, né? O nosso José Renato Sátiro Santiago, acertei. Exato, acertou. Agradeço aí pelo convite. E vamos conversar sobre esse tema que está tão presente. Algumas vezes aparece com destaque, depois dá uma sumida, certo? Mas é um tema importante para se discutir. Legal. O José Renato Sátiro Santiago, ele é gestor, trabalha com gestão de projeto, capital intelectual, é professor, palestrante, enfim, ele tem um acervo de material esportivo enorme, saiu até no Guinness Book. Então, se vocês precisarem de informações sobre o mercado esportivo, ele é a própria biblioteca ambulante, não é isso? Exato. Algumas vezes a gente pensa assim, poxa, você leu todos aqueles livros lá? Todo mundo me pergunta, né, que são mais de 25 mil itens, né? Não, obviamente que não, mas pelo menos eu sei aonde achar uma série de temas que talvez seja interessante. Legal. E também, para discutir, para debater, nós convidamos a Selma Felerico, que é pós-doutora em comunicação pela ECA e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Professora do Mackenzie. Aliás, os alunos do Mackenzie podem mandar perguntas, vocês devem estar aí. Se já não estão, vão chegando, né? Podem mandar suas perguntas através do próprio link aí, próprio comentário do Facebook. E, Selma, seja bem-vinda ao nosso live debate. Eu é que agradeço estar aqui, falando um pouquinho da experiência que a gente tem, não só com o mercado de marketing como um todo, mas com o futebol e com esse tema tão envolvente como o futebol empresa, que, de alguma forma, em algum momento, ele vai ter que aparecer. Vai ter que aparecer. Não existe mais espaço, há muito tempo que a gente discute que não existe mais espaço para amadorismo, o que dirá das relações comerciais, né? Esse é um tema presente e estamos aqui para conversar com os colegas. Muito bem. E também, mais um convidado para abrilhantar esse tema, o Valério Bonelli, professor da PUC de São Paulo, também professor lá do curso de Ciências Contábeis, né? Porque ele me corrigiu, não é? O curso de Administração, né? Também. Valério. E ele é doutor em Ciências Sociais. Valério, muito obrigado pela sua presença, né? Seja bem-vindo a esse live debate. Muito obrigado a você, Zenoni, eu que agradeço o seu convite lá, do colega nosso da PUC, que é você. E vamos levantar a bola aqui sobre esse assunto, que é o Clube Empresa, que dá se nós formos abordar esse tema com profundidade, nós vamos ficar aqui horas e horas. Então, eu creio que nessas poucas horas que a gente deva ficar aqui, esses minutos, a gente deva levantar a bola aí, que é um tema bem amplo, em todas as áreas, inclusive na área do direito. Legal, é isso mesmo. A ideia é evidente que não é esgotar esse assunto, né? Esse tema poderia estar aqui pessoal de direito para discutir o lado, né, legal dessa mudança, né, de gestão, de formato de gestão. Poderiam ter outras pessoas envolvidas nesse tema, mas é apenas, como o próprio Valério está dizendo, levantar a bola sobre o que envolve. Afinal de contas, nós não estamos aqui para ser nem a favor nem contra, mas discutir um pouco a consequência dessa mudança.
Porque muitas vezes aqui no Brasil, nós vamos fazendo as coisas sem avaliar um pouco a consequência dos nossos atos, né? Sobretudo na gestão. E também achamos que o fato de privatizar ou profissionalizar resolve o problema. Na verdade, isso não acontece. Quantas empresas não foram privatizadas e que hoje sofrem também de problemas de gestão, problemas de ética, de responsabilidade social, da mesma forma. Então, isso não resolve o problema. Mas antes de passar esse tema para os nossos convidados, para o nosso debatedor aqui, eu gostaria de pedir para que vocês colocassem um like, né? Quem já está aí assistindo, quem está acompanhando o nosso live debate, que pudesse compartilhar, pudesse encaminhar esse vídeo, esse link para colegas, amigos, que vocês acreditam que possa ter interesse nesse tema. É importante que vocês também coloquem aí um curtir, porque isso vai demonstrando o interesse que vocês têm sobre esse assunto e possibilita que no futuro outros temas relacionados ao mercado da bola também possam vir aqui, né, nessa temporada. Nessa temporada nós já discutimos sobre planejamento no mercado da bola, ativação de patrocínio, formação de atleta, o que acontece com o atleta, como preparar o atleta para depois que ele encerrar a carreira. Então esses temas já apareceram no nosso live debate. Isso fruto do compartilhamento, do curtir de vocês. Então é importante que vocês enviem perguntas, compartilhem, deem o seu curtir, ok? Muito bem, pessoal. O tema clube empresa. Você acha que no Brasil os clubes estão preparados para esse tipo de mudança? Eles têm consciência sobre o que vai envolver essa mudança? Selma, você queria falar um pouquinho sobre isso? Eu queria, até como professora de marketing esportivo, uma coisa que é importante a gente pensar, se a gente pensar em Brasil, a gente tem dois lados muito grandes, até como empresa. Empresa global e empresa familiar. Toda vez que uma empresa familiar cada vez mais tem que delegar a sua diretoria para terceiros, e às vezes ela fica só no conselho, já é um primeiro choque. Puxa, vamos perder a empresa. Então, é quase que uma metáfora que eu imagino que as pessoas têm que, pelo menos, começar a relacionar com o futebol. Né? Assim, o meu clube vai ser Sociedade Esportiva Palmeiras, vai ser Palmeiras Limitado, Corinthians S.A., São Paulo Companhia S.A. e por aí vai. Né? Assim, tem os lados, a gente se assusta muito com essa ideia de que pode haver uma grande mudança. Vamos perder os nossos ídolos. O que vamos fazer com a verba dos jogadores? Né? Os jogadores hoje já estão na mão de empresários. Cada vez mais nós vamos perder o direito à concessão dos jogadores. O nosso estádio, né? Eu vou até dar o exemplo do próprio Allianz Parque. A própria mídia, quando surgiu o projeto, o Palmeiras está dando um estádio, está dando um clube para uma empresa. E a gente está vendo que não é nada disso. Saiu ontem, de novo, mais uma vez, uma matéria do valor da arrecadação que vai para o clube. Então, acho que assim, é um processo muito lento e que, às vezes, a gente sofre pelo estranhamento. Não vamos atrás disso, né? E depois, o que você logo começou no programa, também não é porque virou empresa, deixou de ser uma associação desportiva, que todos os problemas estão resolvidos. Né? Empresas falem. Pois é. Né? É uma coisa simples da gente ver. Empresas são compradas por grupos maiores. Até imagino que o próprio torcedor tem esta preocupação. E o meu clube vai ser comprado, é o mesmo grupo que dirige um outro clube? Calma, a primeira coisa é transformar isso numa sociedade civil, e não só desportiva, por questões legais, né? Que talvez assustem até o clube. Esse problema de atrasos salariais, de pessoas que são mandadas embora, que estão na justiça esperando rescisão até hoje, isso tem que ser resolvido de cara. Realmente, quando vira empresa, esse é um problema maior, não sei se os colegas concordam, que acaba surgindo o futebol empresa. Porém, os lucros, os dividendos, os royalties, com pessoas profissionais trabalhando, também é mais fácil de contabilizar, gerir. Eu não tenho só um lado negativo. O que eu
imagino, posso até chamar meus colegas para conversar comigo, é que assim, é um caminho que em algum momento ele vai aparecer, né? A gente não imaginava ser um diretor de futebol. A gente não imaginava ter toda uma organização de sócios torcedores diferenciado. E as coisas, 80, 90, desde que eu dou aula 90, elas estão se profissionalizando. Não há como fugir. Isso também é uma realidade. O que vocês acham? A questão, Selma, é que a responsabilidade pelo clube não recai com o dirigente, né? Então a gente não pode nem... Principalmente na atual gestão dele, né? Exato, e isso aí impede qualquer questão com relação à clube-empresa, porque certamente você tem que ter a responsabilidade pelos atos sobre os quais você teve algum tipo de ação. E eu acho, nesse ponto, uma falta de conhecimento meio que generalizado da própria imprensa, né? Eu não vou culpar a imprensa por conta disso. Mas, algumas vezes, quando você fala de um diretor remunerado, eles fazem questão de falar diretor remunerado de futebol. É verdade. Eles fazem como se isso fosse um pecado. Uma crítica. Uma crítica, não né? Como se isso fizesse com que... tudo. E aí, quando falam o caso do Allianz Parque, que, na verdade, está sob licença da W Torre, não há nenhum tipo de negócio viável em estádio que não seja nos moldes que foi feito pelo Palmeiras, que é o que é feito em toda parte do mundo. E aí que é o licenciamento, é o uso do estádio por algum tempo, porque o clube não tem como investir, e, aliás, ninguém tem como fazer esses investimentos. E aí vem o pessoal, por ignorância na melhor sentido da ignorância, que é a falta de conhecimento. Não saber. Assim. Falar, você cedeu... Não, cara, é o único tipo de modelo factível que existe, é o quê? É a iniciativa privada investir e tirar o uso. O modelo que é feito de estádios públicos, né, não cabe mais no nosso mundo, e se acontece, é um retrocesso total. Isso dando exemplo do estádio, mas há outras questões, né? Há uma terceirização irresponsável dos clubes. Você vê em alguns estádios, eu fiz um trabalho recentemente, eu visitei todos os clubes como um mero espectador, tá? Fui conhecer o Morumbi, conhecer a estrutura do Morumbi, ainda que eu a conhecesse, mas eu fui como um ilustre desconhecido. Fui no Corinthians, e fui no Palmeiras, e fui no Museu do Futebol também. O que eu vi, em alguns locais, Zenoni, o que você vê? A estrutura, o cara que faz o tour é uma empresa terceirizada que mal sabe a história do clube. Comete erros crassos, né? Eu fui no São Paulo, o rapaz chegou e falou que o Frederich tem mais gol que o Pelé. Por quê? Porque o Frederich jogou no São Paulo. Certamente por conta disso. Cara, isso é um desserviço que o cara está fazendo. Sim. É um desserviço. Não são pessoas preparadas. Exato, mas é que tá. Como é que o cara vai cobrar R$40 para entrar no negócio, numa visita, e ter esse tipo de informação? Aí eu fui no Corinthians, a moça me tratou mal o tempo todo porque eu falei que não era corintiano. Não que eu falei que eu era palmeirense, porque eu mesmo não sou. Eu não falei que era clube nenhum, eu só não falei que era corintiano. A moça da portaria do Corinthians, a senhora deve lembrar que, né? Tá lá, me tratou super mal. Eu estava com visita, inclusive. E ela falou, não, mas... E tratou mal. E aí eu mandei uma carta, até muito educada, ninguém deu a menor satisfação. No Palmeiras, no Allianz, foi o lugar, talvez, que eu tenha ido, que foi mais correto com relação à postura. No entanto, alguns erros crassos, assim, de ficar... desdenhando da história, né? Contando, eu não vou entrar na polêmica de título mundial, que não é, tudo, mas, cara, para a linha do torcedor, verdade, que eu acho que não cabe, que não cabe mesmo. E quando a gente fala em clube-empresa, tem outra questão que é assim, então nós não vamos ganhar mais título, nós vamos ter uma empresa lucrativa. Cara, se eu tenho um time que é rebaixado, eu perco muito valor de mercado. Obviamente, eu tenho que formar um time vencedor. Então, não estamos falando de coisas diferentes, mas a gente está falando de coisas do ponto de vista profissional. As pessoas agirem de uma forma profissional, cobrar por isso, receber por isso, né, de uma forma civilizada. Não que o fanatismo, isso não vai continuar acontecendo. A gente vê o Manchester United, que tem até uns torcedores que são Manchester raiz, né, que são
contrários a... O Manchester United foi vendido dezenas de vezes, o Manchester City dezenas de vezes, o Chelsea, todos os times foram vendidos e existe esse contexto, o fanatismo. Valor, né? E são marcas de valor. Agora, no Brasil, a gente brinca de falar que existe profissionalismo, brinca, porque a gente vê dirigentes ainda utilizando dos cargos de dirigentes para serem eleitos deputado, vereador, para o ponto de vista político, e ainda com um discurso de ser profissionalismo, cara. Isso, profissionalismo não, isso é uso indevido de uma marca alheia. Né? Usar um clube para conseguir cargos públicos não é profissionalismo, é um equívoco. Comissões técnicas repleta de filhos, primos, sobrinhos, e aí falar, mas o meu filho é competente. Ele tem comece do jeito devido, certo? E isso acontece em casos de sucesso. A gente está falando de casos de sucesso, que a partir do momento que a gente for perder aí vão falar, mas a comissão técnica tinha o filho. Então a gente espera acontecer o dano para a gente ficar metendo o dedo. E por vários interesses, né, Zenônio, Selma, Valério, por vários interesses. E que realmente é lamentável. A gente vê hoje no futebol brasileiro muito pouco profissionalismo, ainda que as pessoas usem esse termo profissionalismo para justificar as formas, algumas vezes, na maioria das vezes, muito vis de obterem dinheiro. E Valério, quer dizer, tem esse lado óbvio, né, da paixão do torcedor, porque isso eu acho que é talvez o maior impacto de uma discussão como essa de clube-empresa, né? Porque o torcedor, ele se sente um pouco dono do clube, né? Quando você fala que é uma empresa, ele perde um pouquinho essa identidade, né? Essa possibilidade de estar no clube de uma maneira participativa, né? Tanto é que tem esses grupos que vão lá, discutem, brigam, né? Pelo clube. Enfim, é uma forma de talvez criar uma blindagem. Mas do ponto de vista contábil, Valério, você acha que isso muda alguma coisa? Porque, na verdade, eu acho que, mesmo sendo um clube social, que deveria estar mais aberto isso, né? Que eu acho que a contabilidade do clube deveria estar mais exposta por conta de ser um clube social, de ser uma empresa social, que tem esse apelo, né? Ligado à sociedade, não é, né? Tanto é que as contas são, apesar deles falarem que publicam balanços e tal, mas você vai procurar... Não fecham, né? Não fecham as contas, né? E os valores, é interessante, porque os valores que são veiculados na mídia, se forem verdade, não estão contidos ali naquele balanço, né? A gente percebe que não está bem assim. Com o fato de transformar em clube empresa, do ponto de vista social, contábil, que é um pouco a tua área, você percebe alguma mudança? Mudança é bem radical, Zanoni, porque uma empresa, a gente sabe que ela é... Então, vamos tratar como entidade, né? Então, existe a entidade social, que é o clube atualmente, os clubes brasileiros, a maioria, e a entidade empresa. Então, são duas entidades. Quando se trata de empresa, a parte contábil, a parte societária, que atinge principalmente a parte tributária, ela é mais fortemente atingida em termos de tributação. Então, já parte desse princípio. Do Código Civil. Você perde uns benefícios. Exatamente, como uma entidade sem fins lucrativos. Então, você já perde essas isenções, começa a haver essa tributação que são encargos adicionais para o clube. Né? Então, já começamos dessa forma aí. Por outro lado, também, nós temos, tanto na empresa como no clube social, nós temos os stakeholders, que são diferentes. Né? Então, a empresa, você tem os stakeholders, que são acionistas, né, interessados, ou cotistas, quando for uma limitada. São pessoas interessadas no quê? No lucro. Quanto gerou de lucro e pegar a sua participação no lucro. Numa entidade social, que são os clubes, não há essa parte envolvendo. A intenção ali, o propósito do clube, a formação societária é não gerar lucro. Tá? Gera-se o quê? Superávit ou déficit. E esse superávit ele tem que ser convertido novamente nas ações sociais
do clube. Sim. Então, a parte desse princípio, que esses assuntos aqui envolvendo, que já daria já uma discussão enorme em termos de se é isso ou aquilo. Então, e o clube social, ele tem essa modalidade bem diferenciada. Sobre o aspecto contábil, você comentou da divulgação, os clubes realmente divulgam em seus sites, existe a divulgação das suas informes contábeis, são auditadas. Nós temos empresas de auditoria, de colegas nossos, inclusive lá da PUC, que são sócios de empresas de auditoria especialistas em auditorias de clubes de futebol. Né? Podemos até trazê-lo aqui também para conversar com a gente aqui, um outro dia. Então, os clubes são auditados. Agora, que há problemas de desencaixe, né? de déficit nas suas contas, né? A contabilidade ela analisa a estrutura patrimonial de uma entidade, isso tanto da empresa como do clube, pelo seu patrimônio, né? Pelo valor do seu patrimônio. Então, o que vai identificar, que vai evidenciar o tamanho de uma entidade, de um clube, de uma empresa, não é o seu número de sócios, não é o seu número de torcedores, e sim o seu valor do seu patrimônio. Então, já começamos por aí. Ok, Zé? Bacana. E, Selma, eu queria também aproveitar, isso que nós estamos falando da visão contábil, da visão de gestão, a questão mercadológica, que eu queria tocar no assunto com você, porque, assim, se você acha que muda a relação com patrocinadores, com essas indústrias, né? Exato. Porque hoje você vê um movimento de alguns clubes tentando lançar suas marcas próprias de material esportivo, né? Brigando aí com as marcas que são reconhecidas, né, como marcas que têm os seus produtos associados a um determinado clube, a uma determinada modalidade esportiva. Você acredita que esta relação já que o Valério colocou, com os stakeholders, né, com esses grupos de interesse, com essas empresas, isso vai alterar? Então, eu acho importante, até retomando, inclusive, o que os dois falaram, porque, assim, de uma forma ou de outra, a gente já levanta números e já tem uma folha salarial condizente com clubes e empresas. Porque quando a gente falava que o futebol é uma coisa assim, nós somos sócios, nós vamos lá votar, é a nossa casa, é uma coisa mais amadora, eu tinha um valor. Hoje, os salários que a gente já tem aqui no Brasil, que para a gente repatriar os nossos jogadores, já transforma numa folha de pagamento altíssima. Mais de 10 anos eu dei aula num outro curso de gestão esportiva, onde uma das disciplinas, que é a parte financeira, o que acaba com os clubes e o que quebra os clubes, que a gente fala às vezes muito mal a organização, muito mal a direção que entrou, aquele período, aquela gestão, são uma série de contratações. Você tem uma folha de pagamento altíssima, você manda um técnico embora, o Palmeiras mesmo pagou 3 técnicos ao mesmo tempo, São Paulo está pagando 2, né? E por aí vai. Então, se a gente olhar, a gente já tem o gasto de algo bem mais profissional. Não, você fala, não é igual à Europa. Mas, guardados os nossos valores de arrecadação, sim, nossa folha de pagamento de alguns clubes chega a ser 80%, 90% de todos os gastos. Tornando-se um clube-empresa, não que eu seja defensora de um grupo-empresa, mas não tem como você parar e para não analisar. Tornando-se um time-empresa, você vai ter realmente como você falou, de uma auditoria, para saber de onde vem. Os nossos contratos de marca esportiva, cantina do clube, lá do jogo, parceiros para essa terceirização que você falou, eles passam por todo um sistema muito mais organizado. Quando falamos em stakeholders, até mesmo as próprias assessorias de imprensa, que conflitam, às vezes, o assessor de imprensa do clube com o assessor de imprensa do atleta. Quando eu tenho um clube-empresa, quando eu tenho uma empresa, como mesmo na sua PUC, no Mackenzie, em qualquer universidade, não dá para todo mundo sair falando, né? Eu tenho uma organização, eu tenho uma hierarquia. E não que os clubes não tenham,
Mas, como bem lembrou o Renato, saiu uma gestão, a gente não pode culpar essa gestão. O outro, a questão de herdar ou não, eu chamo que fica no limbo aquelas situações. Então, é muito importante a gente pensar isso. A gente quer um patrocínio que a Adidas feche com o nosso time ou com a Nike o mesmo valor que ela fecha lá fora. Né? Os clubes lá fora têm a responsabilidade de se preocupar com que a pirataria, de fiscalizar essa pirataria, tem a preocupação, quando eu cubro empresa, de fiscalizar o que a torcida uniformizada vende. Você falou em produtos do clube. Tá? Eu tenho uma mochila, um squeeze de um clube, e eu tenho da organizada. Às vezes, a organizada ela vende mais que o próprio clube. E a gente poderia ter, sim, uma verba maior das nossas marcas, Under Armour, que chegou aqui, a Adidas, a Nike, mas a gente não tem, porque quem controla toda essa pirataria? É o governo. Quem controla a torcida uniformizada? É o governo. Então, sabe, quando você é uma empresa, você se preocupa com os seus concorrentes. E o governo não controla nem ele, né? Pois é. Como é que vai Vamos controlar? até mudar de assunto, né? De descontrole. Então, acho que é isso que é importante a gente pensar, né? Essa marca que a gente está levando, guardadas as proporções, é uma Nestlé falando de leite moça. Aí a gente está levando uma marca, clube, e que a gente não fica só também, o presidente se debatendo aqui no jornal. Eu tenho alguém que vai falar, porque essa marca fala com São Paulo, essa marca fala com Brasil, essa marca fala com América do Sul, quando está numa Libertadores ou numa Conmebol. Ela fala com Europa, quando ela vai disputar um torneio, que às vezes fala, ai, meu Deus, aqui, como você falou da própria mídia, parou o campeonato para disputar um torneio. Né? Essa marca fala com o Oriente, quando vai para a China. Então, é outra visão que a gente vai ter, bem mercadológica, fechando o patrocínio também. Mas a minha pergunta é, eu estou imaginando, né? Claro. Porque eu estou aqui fazendo, né, o outro lado, né? Advogado do diabo. O advogado do diabo. A minha pergunta é, eu sou uma empresa patrocinadora, coloco lá a minha marca num determinado clube de futebol, numa determinada camisa de futebol. Transformando-se em um clube empresa, pode ter conflitos de interesse onde esse patrocinador, quando ele for colocar o nome numa determinada camisa, a empresa diga, olha, esse cara não me interessa, porque acaba conflitando com o meu grupo de interesse. Sim, aí são todos contratos para ser revistos, com certeza. Também você tem um controle muito maior que quando às vezes você olha em algum lugar e você tem uma latinha de doce com o nome do seu time que alguém fez por esse Brasil afora que você nem imagina. Tem gente ganhando com dinheiro com o seu time e você nem imagina. Né? Então, isso que é importante. Licenciamento tem que ser uma coisa mais séria. É um passo. Não vou dizer, as organizações, eu, como todo mundo que está aqui, é fanático por algum time. Né? A gente gosta, a gente fala o meu time, eu sou tricolor, eu sou alvinegro, eu sou verde, sou alviverde. Eu entendo tudo isso. Mas a gente hoje está oferecendo um produto e a gente quer oferecer um produto de primeiro nível. Os clubes estão negociando cotas maiores na TV, cada um querendo a sua forma de colocar, até para um problema de poder dizer o nome o Allianz Parque. Esse é um problema que foi para o clube. E a gente sabe que para o Atlético Paranaense foi, para outros clubes, futsal nem se fala, quando tiver o problema. Então, a gente tem um lado positivo. E o outro, eu acho que a gente vai ter que aprender a trabalhar. E eu tenho certeza que os meus amigos vão concordar, o torcedor vai continuar fanático do mesmo jeito. Talvez a gente saiba gerir, e talvez não chegue 40 pessoas, como chega começo de temporada, e as 25 estão emprestadas por esse Brasil afora, porque um técnico pediu, o outro pediu. Então, assim, são coisas que cada vez mais que a gente quer entrar no nível mais alto para patrocínio, para valores, a gente vai se adaptar. É como qualquer empresa. É o melhor dos mundos? Não, não é o melhor dos mundos. Mas aí eu perguntaria, a gente está vivendo o melhor dos mundos, como você falou, de que vai num clube e o cara não sabe a história do próprio clube? E até reforçando a tua pergunta, Zenoni, se eu sou uma empresa, eu não investiria. Eu não investiria nos nossos clubes.
Porque quando a gente... Mas na situação que está hoje ou numa situação... Na situação atual, e eu não lembro um momento, eu como empresário, eu não colocaria dinheiro num lugar que não é sério. Não falta seriedade completa. Né? Você vê no Corinthians, a loja do clube não tem a camisa oficial do time. E isso já tem há mais de anos. Você vai lá no Corinthians, lá não tem. Não tem a camisa do clube. Cara, tem alguma coisa errada aí. Não importa quem seja o culpado, mas tem alguma coisa errada. Como é que eu vou investir num negócio desse? Não dá para se levar a sério. A Centauro tem ofertas melhores, às vezes. Não existe. Licenciamento, eu acho que eu já comentei com você, eu fiz um livro do São Paulo que eu não botei o logo do time, porque a marca tem um valor do clube e tudo, mas a história não, a história é pública. Eu entrei lá, passei anos tentando fazer um contrato. Eu fiz a conta, se tudo desse certo, eu ia ter um puta prejuízo. Se tudo desse certo, de acordo com as cláusulas contratuais. E depois eu vi outras situações, pessoas tendo facilidades que certamente, e eu não recrimino tudo, mas certamente aquela questão do QI, do que indica, não tudo, e é falta de profissionalismo total. E olha que eu fui falar São Paulo através do São Paulo Planejamento Buarque, que é um dos grandes eméritos nomes do clube. O meu tio jogou no São Paulo, tive uma ligação, tive facilidades para me aproximar, mas certamente existem outros interesses, certo? Então não dá para você levar a sério, né? Você não dá para levar a sério jornalista esportivo fazer assessoria de imprensa informal, que é o que acontece. A gente vê vários jornalistas esportivos prestando serviços direto e indiretamente para clubes. Palmeiras é o que mais. Para jogadores, né? Para jogadores, certo? Você vê, não precisa eu citar nomes, em emissora de televisão, o cara elogiar jogador que está no banco e certamente tem algum outro. Isso não quer dizer que isso não é só no futebol, né? A gente fica falando que o futebol não é isso. Mas, cara, o nosso tema é esse, né? Mas outros segmentos estão todos cheios de corrupção. Sim, mas eu, como um cara do clube, eu tenho dinheiro, eu sou acionista, eu não vou botar meu dinheiro sabendo claramente que o cara está fazendo comentário porque está sendo favorecido de alguma outra forma. Então, a Selma comentou dos salários, né? Se for fazer a conta, nada fecha. Mas só que o salário não é alto. É o direito de imagem. Que não é salário. Que aí a gente fala que é profissionalismo, não, é malandragem. Aí você vê um acidente como uma coisa trágica como a Chapecoense, que os jogadores, as famílias vão, infelizmente, vão passar dificuldades, porque o valor que estava fixado no salário para pagar menos, e o jogador aceitou. Porque ele reconheceu, porque ele pensou a curto prazo, essa falta de conscientização. O maior exemplo que a gente tem de clube, não clube-empresa, mas um patrocínio mais forte de empresa em clube, foi o do Parmalat. E depois a gente viu que a Parmalat era meio uma fraude, porque ela perdeu muito dinheiro aqui. Certo? Agora, passa por uma conscientização, de uma evolução que passa até pelos atletas mesmo. Né? Não é do meu tempo, porque eu sou bem mais novo que o Zenoni, por exemplo. Mas a Selma não, a Selma é mais nova que eu, a Selma não lembra, mas vou resgatar. Adorei. Selma, você lembra a história do Tonhão, zagueiro do Palmeiras? Que jogou com a Portuguesa? O Tonhão, certa vez, no Palmeiras e Portuguesa, ele... Joga muito lá em Osasco com o pessoal. Tonhão, né? Ele é da nossa região. O Tonhão, que eu saiba, ele não entra nesse sofá aqui, grande que ele de tão Tonhão. Nem ele e o branco. O branco. Mas o Tonhão sempre foi grande, né? O branco já foi magro. Né? O branco era magro. O branco era magro. Alargou. O Tonhão arrumou uma confusão com o time da Portuguesa uma vez e jogou uma camisa da Portuguesa no chão, alguma coisa assim. E o presidente do sindicato dos padeiros era benemérito da Portuguesa, falou, tá bom, nenhuma padaria em São Paulo vai comprar mais produto da Parmalat. Durou 2, 3 dias, o Tonhão teve que vir a público para pedir desculpa. Então vai passar por essa questão também da conscientização do atleta. Esse atleta que fala, mas o atleta é um cara sem instrução. Cara, mas esse cara ganha muito dinheiro. Então, ele tem que passar a ter instrução. A gente viu um jogo recentemente, São Paulo e Corinthians, que o jogador do Corinthians fez gesto obsceno para o São Paulo. Cara, isso não é admissível mais.
mas é jogador. Cara, não. Ele representa muita coisa. Ele representa muita coisa. É o Corinthians fazendo um gesto como esse. Sim, Quando acaba um jogo, fica aquelas provocações fúteis. De uma futilidade que não cabe. O futebol está ficando chato. Cara, não é. Eu, enquanto torcedor, é uma coisa. Mas eu, enquanto representante de um clube, eu não posso fazer isso. É que o mundo está ficando chato, né? Mas isso não tem nada a ver com chatice. A marca é assim, marca. A marca é marca, e sempre foi exatamente. isso. Eu trabalhei em empresas, cara, eu pedi uma licitação para outro, eu tinha vontade de matar o outro, mas não é por isso que eu vou ficar... Certo? O dirigente tem que saber quem é o teu maior inimigo. O teu maior inimigo, o cara do futebol, não é o teu rival, é quem não joga futebol. Eu tenho que pensar nisso. Com certeza. Não é? Porque game que nós estávamos discutindo antes é um grande concorrente, né? Porque se continuar chato do jeito que está o futebol, o UFC. Né, e a qualidade do game é tão grande que eu sou do tempo que eu olhava para a tela do game, eu sabia que era game. Hoje em dia não dá para saber que é game. É verdade. Não dá, tamanha a qualidade. E agora, a qualidade do nosso futebol, ele está cada vez mais decadente. A gente vê um futebol mal jogado. E ainda assim, essa tentativa de aumentar cotas, tudo, só que o clube não faz a sua parte. Por exemplo, você quer comprar uma camisa de um time, você vai ao redor do Morumbi, vai ter gente vendendo camisa do clube pirata. E todo mundo sabe. E aí, Renato, deixa eu até te interromper um pouquinho. O que eu falo em aula, eu sou quase que execrada pelos alunos, até eles entenderem. Teu maior concorrente não é o Corinthians, o São Paulo, o Santos ou o Palmeiras. Ao contrário, eles estão juntos na mesma história. Tem marca para anunciar para todos. Teu maior concorrente é a pirataria nessa hora, é a sua organizada. Que, nesse sentido, ela não compra a tua camisa. Por que a Nike vai investir em você? Mas aí, Selma, aí é o pior. Aí o time está mal... O clube faz o quê? Chama a organizada para conversar. Não, e chama ela para o estádio. Chama para conversar. Não, vamos lá. Vamos debater. Cara, debater o quê, cara? E outra coisa, o torcedor falar é o meu time. Cara, carência a gente resolve numa análise, certo? A gente vai lá, fazer tudo. Cara, o clube não é meu, cara. Quando eu vou no Morumbi, eu não acho que aquele estádio é meu, cara, porque ele não é meu. Eu posso ter frequentado ótimos momentos na minha vida naquele estádio, mas ele não é meu, cara. Eu usufruí de momentos. Isso é uma carência que a gente tem e que a prova do nosso povo é muito sofrido. A gente tem... O futebol é um dos poucos meios de alegria aqui, né? Imagina quem torce para a Portuguesa, como você, né, Zenoni? Que nem isso deve ter de alegria. Não tem mais, acabou. Né? A gente acompanha a Portuguesa na Copa Paulista, torcendo para o time ter uma vaga para a 4ª divisão. Isso eu fui assistir Portuguesa e Juventus só para comer canole, né? Mas isso é coisa, né? Quem não foi assistir Mas esse tipo de futebol ainda vai existir. Esse mercado do futebol ainda vai Também existir. Quem não foi assistir um jogo da Rua Javari, tem que ir. Mas não para assistir o jogo, cara, para assistir aquela atmosfera. Isso é um evento, né? É um evento e vai ter sempre gente querendo assistir. São coisas distintas. Pizzaria São Pedro. Exato, tem todo um... É um evento, exato. Eu acho que isso vai continuar acontecendo, mas existem muitas coisas a serem ainda revistas. E eu não sei se há interesse também, porque a gente tem as federações coabitadas por pessoas que estão lá há 300 anos e a mudança vai partir de quem? Eu lembro uma vez que teve o Silvio Luiz, é do seu tempo, não é do meu. O Silvio Luiz e o Flávio Prado foram candidatos... De carroça. Eu lembro do Flávio Prado, repórter de campo, tá? Exato. Não, você não lembra. Eu lembro. Não é da sua época. Não é da sua época. O Silvio Luiz foi candidato a presidente da Federação Paulista. Sim. E ele entrou de carroça na Brigadeiro Luiz Antônio. E ele falou, olha... E se você procurar na internet, aparece o único candidato que não fazia promessa era o Silvio Luiz. Ele teve um voto e ficou chocado de ter tido um voto. Certo? Porque perdeu para Nabi, para Marim. Esses caras estão aí ainda. O Nabi faleceu, mas o Marim está por aí. E os Deoneros da vida. Que eram todos caras... Então, é difícil. O futebol ainda é muito utilizado. Enquanto não houver uma mudança, e não é simplesmente criar um departamento de marketing, criar um negócio, são ações mais profissionais. Não é colocar um cara como diretor de marketing, não, mas você vai ter um percentual
do contrato. Cara, espera um pouco. Se eu tenho uma empresa, o cara que trabalha na empresa, ele não pode ter Não, é salário. Ele não pode ter, ele tem que ter um salário, ele não tem que ganhar em comissão. cima. Não existe esse modelo, não comporta em nenhum tipo de organização. Então falta, eu acho, até a questão de uma governança mesmo dos clubes. Verdade. Trabalhar uma governança corporativa, que em algumas empresas também não tinham, né? A gente vê tanta construtora envolvida com coisa errada. E está falando do futebol porque é o nosso assunto. Mas uma governança nos clubes, uma coisa um pouco mais séria, né? Talvez seja salutar, mas eu sou meio assim, pessimista, porque a gente está criando profissionais novos que eles acham que está certo. Eles não veem mal nenhum um cara prestar serviço para um clube e falar sobre o clube. Ele não vê mal nenhum nisso. Cara, eu vejo muitos males nisso. Eu posso ser palmeirense, mas eu não posso comentar um jogo do Palmeiras se eu tenho um contrato com o clube. Cara, isso é básico. Isso é básico. E as pessoas começam a achar normal. E aí, quando as pessoas começam a achar normal esse tipo de coisa, a gente vê, poxa, o que mais é normal e o que não é. Né? A gente acaba tendo até um desvio do que é certo e o que é errado. E é interessante porque você colocou algumas coisas que fazem refletir, né? Porque, na verdade, nós estamos discutindo aqui, nós estamos apresentando algumas coisas para as pessoas pensarem nesse assunto, né? Claro. Você, quando diz, olha, é legal passar de um clube para a empresa, né? Mas quem tem interesse de dar o start nisso, né? Quem que vai, o torcedor que vai criar, vezes, né? O cara fala clube empresa e fala assim, então nós vamos ter desvínculo com o torcedor. Não, cara, não é isso. Torcedor não tem mais vez não aqui. tem mais vez, não é isso. Talvez em algum momento alguém possa até ter cometido essa gafe de falar, não, a gente vai ter os resultados aqui independente. Mas o caso é o seguinte, eu não vou contratar um jogador num valor exorbitantemente alto porque não vai fechar a conta no final do mês. Essa que é a realidade. Essa conta. Cabe até um planejamento melhor. Né? Eu não posso ter... Eu lembro o goleiro Fábio Costa. Ele passou mais tempo recebendo salário do que em campo. Porque ele tinha problemas de relacionamento e fez contratos longos. E tudo. Cara, não cabe mais esse tipo, contratos... Agora mesmo, Felipe Melo aqui no Palmeiras, né? Que, ele voltou, deram né? O Christian, que ficou um tempão Christian, também. Exato. E o jogador, né? ele pensa ilusoriamente que está saindo ganhando, cara. Ele tá ganhando. Cara, é ilusório, porque... Toda vez vem aquele, vamos fazer um jogo em prol, não sei, de jogador tal. Eu sou meio frio com relação a isso. A gente não pode estimular esse tipo de O Renato pegou um ponto que eu também gosto de pensar muito. Eu penso muito com a molecada, porque hoje eu estou bastante com eles. E acho que quem está nos ouvindo também são vocês, né? É bacana esses memes entre vocês, mas quando a gente vê as próprias emissoras com essas animações de meme, depois de um clássico, no dia seguinte, não estou nem falando só de incitar a violência ou não. Terminou um jogo, agora tem um monstrinho lá batendo em todo mundo, né? São marcas. Por que um anunciante vai querer se juntar a alguém no meio desse espaço? E questões homofóbicas. Essas emissoras, elas são formadoras de opinião. Sim. E estão divulgando em 6, 7 canais diferentes. Está estimulando isso. Nas redes sociais, esse tipo de... Hoje o meme, por exemplo, ele partia de um 1000 graus aí. De uma série de torcidas a outra. Hoje ele está saindo da própria mídia. Então, assim, a gente vai perdendo o controle e às vezes a gente fala, opa, precisa... Quem vê pensa que eu sou extrema profissional. Não, eu sou fanática, como todo mundo aqui, de alguma forma. Mas a gente precisa de um profissionalismo. A gente perdeu a razão. A gente vê ela jogando, batendo no distintivo de um outro time, quando a gente tem um clássico, né? Para o anunciante, a coisa mais importante, está batendo na camisa que eu estou lá. Né? E é uma emissora que vai e joga para 1 milhão de pessoas no Twitter, no Facebook, essa informação. Hoje não parte mais nem só do torcedor. Né? Então, assim, a gente tem que alguma coisa repensar. Até espera, né? O torcedor vamos ver o meme, porque eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar, né? E a gente precisa ficar preocupado com isso, já que todos nós, as emissoras, os programas, eles vivem do mesmo espaço que nós estamos discutindo aqui, que também não é só o atleta. Tem muita gente cada vez mais envolvida nesse negócio chamado futebol, né?
Então, é importante a gente pensar nisso. Como reflexão, não sei se vocês concordam comigo. Você pegou num ponto que eu sempre penso, mas raramente eu vejo alguém falar dessa gozação. Não é questão só do politicamente correto ou não. É que, às vezes, a gente vai... O que estava lá no bar é para ficar no bar. Também não é para a gente retransmitir como se fosse uma coisa natural, né? Quando nós somos o formador de opinião, como a mídia, não é? E que, aliás, esse tema que nós estamos desenvolvendo, não é apenas, apesar do assunto ser futebol, a ideia é que você também possa usar isso em outras modalidades. Nós temos problemas no basquete, nós temos situações a serem acertadas no vôlei, nós temos situações no automobilismo, nós temos no atletismo, que é um espaço extraordinário, né? Porque acontece, às vezes, a corrida de rua, eu costumo dizer para o aluno, né, que quando eu dou aula de marketing esportivo, que a corrida de rua é fantástica, porque ele percorre as ruas de uma determinada cidade e vai apresentando os pontos, né, de atração. É um marketing da cidade maravilhoso, e as né? soluções, às vezes, para as empresas são verbas menores para ele começar no marketing esportivo. É uma coisa muito séria, né? Porque é uma coisa legal dele começar. Várias marcas começaram apostando em corrida de rua, é isso mesmo. E aliás, tem muita gente que acompanha lá o nosso espaço no Facebook, nosso grupo do Facebook, que, aliás, vocês estão convidados, né? Quem tiver interesse, é só pedir para fazer parte do nosso grupo Marketing Futebol Clube. Tem muita gente que assiste e que acaba sendo treinador, dirigente, proprietário de pequenos clubes de futebol da própria cidade. Isso é importante, né? Porque parece que aqueles clubes que nós estamos falando, né? E esse clube empresa tá longe da gente, e são grandes clubes, e que o clube empresa só se aplica os grandes clubes de futebol aqui no Brasil. Não, nós estamos falando daquele pequeno clube, né? De uma cidade que tinha antes, né? União São João de Araras, a Ferroviária. Você tem um movimento acontecendo agora com lá em Florianópolis, lá no Figueirense. O Figueirense está começando a falar sobre esse assunto. A gente teve o Barueri aqui, o Audax. O Audax, quer dizer, se aplica a clubes que praticamente desapareceram desse mercado, né, do futebol, vivem hoje numa situação complicada, às vezes com estádios que poderiam estar tendo algum tipo de atividade esportiva, né, que não é só o futebol, mas que estão abandonados. Então, a ideia de se transformar clube em empresa não é só pensando no grande, porque aí eu concordo com o Renato, né? Eu acho que nós não temos que sair de um lado e ir para o extremo. Nós não precisamos sair de um clube social e caminhar todo mundo para o clube empresa. Eu acho que conforme a característica de cada clube, vai se adaptando, né, Valério? É isso mesmo. Eu parto do princípio que deve haver um hibridismo nesse aspecto. Pode misturar? Então, um hibridismo, ou seja, um clube social, com um estatuto social, obedecendo às regras de uma organização sem fins lucrativos, porém com uma gestão profissional, uma gestão de empresa, com uma diretoria estatutária, obviamente, mas com uma estrutura de gestão profissional. Mas como fica a questão contábil, fiscal, os contratos de patrocínio com essa... Fica como se o clube de futebol social, um clube social. A gestão... Você consegue dividir isso? A gestão profissional, como está acontecendo nos clubes, em alguns clubes, gestão profissional, como se fosse uma empresa, mas estatutariamente, societariamente, continua sendo para absorver e manter os benefícios fiscais, tributários, manter como um clube social. Tipo uma mantenedora. Exatamente, manter como um clube social ainda. Né? Então, isso é possível. Então, vejo dessa forma esse hibridismo, a princípio. Talvez lá na frente aí isso possa caminhar para um clube-empresa. E quando a gente fala clube-empresa, vai envolver tudo, não só futebol, né? Tudo que o clube possa oferecer em termos de esporte, inclusive o futebol. Então, pessoal,
Vocês estão gostando do nosso live debate? Enviem perguntas, né? Se você está assistindo, se você está acompanhando ao vivo o nosso live debate, encaminhem perguntas para os nossos convidados, o nosso debatedor aqui, para que a gente possa responder ainda ao vivo, né? Esse mesmo live debate, ele vai acontecer também à noite, às 20 horas, né? Nesse mesmo canal da Salinas e do Marketing Futebol Clube. Nós vamos ter uma reprise, mas essa é a oportunidade de você estar fazendo pergunta ao vivo, né? Então encaminhe as perguntas para que a gente possa responder ao vivo. Em relação a esse assunto da parte ainda, o que bate bastante, porque eu sou de marketing, o meu interesse é sempre muito mercadológico, né? Essa relação de marca, a possibilidade de licenciar, a possibilidade de você fazer franquia. O Renato colocou uma coisa extremamente interessante, né? Porque hoje em dia essa relação ela é tão desconectada dos parceiros, né? Que às vezes o clube contrata e vende jogador sem sentar com as pessoas que estão envolvidas, né? E falar, olha, eu vou vender, não compra a camisa desse centroavante, porque é um planejamento de vender no meio do ano, ele não vai ficar. E muitas vezes as empresas parceiras, as empresas franqueadas, não sabem disso, estocam camisas de um determinado jogador e que fica na mão desse franqueado, né? Sobra na mão dele de ter que vender, né? Acontece assim, o cara está contratado, o Pirata já tem a camisa antes do clube. Do clube. O Ronaldo foi assim, né? O Ronaldo no mesmo dia. No mesmo dia. Quer dizer, eles têm uma rede de informação que não tem como você não achar que tem alguma coisa ali por trás de alguém agindo de uma forma indevida, digamos assim, né? E, infelizmente, isso é notório. A gente nota que a gente perde oportunidades. A todo momento a gente perde oportunidades, né? Você estava falando da contratação, eu estava lembrando o caso do Boa Esporte, que contratou o goleiro Bruno. E certamente o presidente e tudo, eles acharam que era baita sacada de marketing, né? Eu até ia lhe perguntar isso, né? Certamente eles pensaram que era uma baita sacada de marketing. Só que não conversaram com os patrocinadores. E perderam os 5, perderam, né? Todos os patrocinadores. E quando o Bruno foi preso novamente, os patrocinadores não voltaram. Quer dizer, baita decisão desacertada. Se era uma empresa, o cara estava na rua, não pela decisão, mas por todos os desdobramentos que aquela decisão causou, né? Uma falta de equívoco, uma falta de planejamento, uma falta de responsabilidade, que aquilo poderia trazer um grande prejuízo. Eu não estou nem falando do caso dele ser um réu confesso ou não, um assassino ou não, ou o que quer que seja. Mas a questão cara, eu tenho um clube, vou tomar uma atitude, eu não analiso, eu não penso, o clube é meu, eu faço o que eu quiser. Exato, por ser um clube social, por ser uma atividade social, né? Mesmo que tenha uma gestão empresarial no futuro, ou que tenha uma administração terceirizada, seja lá o que for, é uma atividade social. E uma atividade social não pode ultrapassar outros estatutos, né? Outras discussões. Num clube ele não pode pensar em tomar uma decisão só com o estatuto do clube. O estatuto do clube permite. Mas e o estatuto da criança? E o estatuto do adolescente? E o estatuto do idoso? Quer dizer, um clube ele não pode ser maior do que a própria sociedade. Não pode conflitar, né? A sociedade. Não pode conflitar com as regras morais de uma sociedade. Eu não sou contra do jogador ter uma chance na vida, ou porque cometeu um erro ele não pode mais se arrepender. Claro que sim, mas tem meios, tem caminhos, né? Tem gente para fazer isso. Quem é um presidente de um clube para tomar uma decisão que até o próprio torcedor foi contra? O próprio torcedor, ele não pode ser um presidente. O jogador fala muito isso, né, Selma? O jogador fala, um jogador não pode ser maior que um clube de futebol, né? Um presidente não pode ser maior que um clube de futebol. Um presidente de um país não pode ser maior que o país, né? Ele não pode tomar decisões de uma maneira arbitrária. Por isso que eu falo, e eu fiz a abertura desse tema, e digo que não é uma discussão que dá para fazer pelo presidente falar assim, o nosso clube agora vai ser um clube empresa. Eu acho que tem que chamar, dele, né? Na gestão dele, e transformar isso. Eu acho que tem que chamar todas as partes envolvidas, chamar sim o torcedor, que é apaixonado, né? Ele quer,
né? Ele sabe o que isso vai envolver. Ele tá, Zenoni, eu não sei né? se eu chamaria o torcedor, viu, Zenoni? O torcedor faz Eu parte, fico- né? Não, ele faz parte, mas ele é do caráter do ponto de vista informativo, muito mais informativo que qualquer outra Paixão, coisa. né? Porque, assim, porque toda decisão que envolve paixão não é a melhor decisão. Ela é Puta, passional. é complicado Ela é falar isso, passional. hein, Selma? Falar pra Então, mulher mas isso. você sabe... Toda decisão Pra que mulher. envolve paixão não é a melhor decisão, cara. Porque o critério principal são critérios inexplicáveis. São critérios que algumas vezes... Por que você gosta do A? Cara, por que você é palmeirense? Qualquer motivo que você me der para ser palmeirense, eu vou refutar item a item com justificativas muito claras que não era o melhor negócio, mas porque é paixão. Paixão a gente não explica. E tem uma outra coisa que o Zenoni estava comentando, quando você lidou do lado do Boa, que também foi uma coisa que eu fiz muito com o pessoal ano passado. Você e esforçou esse- para entender. Não, esse lado do Boa... É que não foi eu uma fiz decisão muito, mercadológica, né? Aliás, o nome do clube é muito engraçado, porque é Boa Esporte. Ele faz uma coisa dessa ruim, né? O nome, na verdade, o nome original do time era Boa Esporte, eles mudaram para Ituiutaba. Aí depois... E depois voltaram eu para o nome lembro. original. E aí... Foi uma boa, né? Quando a gente fala essa coisa do Boa, é bem bacana a gente pensar que, de novo, se eu sou uma empresa, eu sou uma marca de biscoito. Aí eu decidi que eu vou fazer um biscoito recheado de kiwi. Todo mundo só come morango, limão, abacaxi e chocolate. Marketing. Vou lá no mercadinho teste, escolho uma praça, Rio Branco Preto, Curitiba. Não gostamos, horrível. Quem inventou? Olha, eles fizeram até cara feia, né? Biscoito Ninguém com kiwi. gosta de kiwi, na boa, E né? acabou. Eu gosto de kiwi. Ah, Zenoni, mas pro você biscoito- fala só para discordar de mim. Zenoni, Tá vendo? Só para bom, discordar de não mim. gostei, não gostei. Eu retiro do mercado. Eu tenho uma praça que eu lancei num supermercado. Quando eu trago um jogador, ou quando eu faço uma afirmação de alguma forma negativa ao meu vizinho, de muro, de rua, o outro parque, ou como no Rio acontece muito, eu estou lidando com milhões de pessoas porque a mídia é imediatista nisso. Então é diferente. Quando você falou tomar uma atitude, sabe? É uma coisa assim, essa própria história do goleiro Bruno, eu tenho uma amiga que trabalhava com a marca quando o Bruno foi preso. Ela falou, sabe o que vai acontecer hoje, Selma? Nós vamos para uma cidade queimar todas as peças que estava se lançando, assim como tinha a linha do goleiro Marcos, a linha do goleiro Rogério. O Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro. Eles queimaram mais de muitas peças, porque era luva, era meia, era camisa exclusiva da linha Bruno. Mas ao mesmo Não, tempo... só Selma, para você ter uma ideia, Renato. Teve muita gente procurando as camisas para comprar. Então, mas não justamente por tinha. isso. E só para você ter uma ideia, por quê? Nem para doação para uma instituição ele poderia, porque se alguém na mídia fotografa, fala, estão explorando a causa, o Flamengo aproveitou para explorar. Então, até para se defender, que na época era Olímpicos, Reebok, eles queimaram todas as peças. É muito sério, por isso que a gente fala assim, não só por ser o goleiro. prejuízo. Não, e outra, e qualquer atitude. Eu gosto de falar disso, porque quando a gente fala, não, eu não vou ser profissional. Mas eu estou lidando, você quer tomar Coca-Cola, você vai lá e compra. Agora, quando a gente está lidando com paixão, e a Coca-Cola, ela está na mídia se ela fizer alguma coisa errada ou se ela comprar um espaço publicitário. Nós dois sabemos bem disso, que é a nossa área, né? Agora, um clube, ele está na mídia o tempo todo, com coisa boa, com coisa errada. Eu tenho 9, 10 programas diariamente falando de futebol. Como digo, eu sempre falo, precisa encher letrinha, que nem jornal. Ele vai ter assunto o dia inteiro. A Nestlé não vai ter assunto o dia inteiro. A Coca-Cola não vai ter assunto o dia inteiro. Só tiver alguma coisa errada. A gente, qualquer atitude pode virar uma atitude errada, né? Quer ou não, a gente tem que ser profissional, mesmo que não queira. A gente aqui falando desse assunto é uma coisa. Mas a hora que eu estou estampando uma marca aqui, eu estou falando com 17 milhões, 2 milhões, e com uma mídia inteira, aberta, segmentada, jornal, redes sociais, que vive disso, né? Não dá para não ser. Mesmo porque eu acho que você toca num Você assunto falou em interessante. marketing. Você toca num assunto interessante, porque essa discussão de profissionalizar um esporte, profissionalizar um clube,
é uma necessidade da sociedade, porque será através, eu acredito que vai acabar sendo através das organizações, é que nós vamos conseguir um pouquinho de moral num país, né? Que começa pelo clube, um clube que atinge tanta gente, né? No mercado, um Corinthians que atinge 30 milhões de pessoas, um Flamengo mais do que isso, né? Os clubes têm uma torcida que é um tamanho de um país, né? Eu acho que passa por essas instituições, porque nós não vamos, como foi discutido anteriormente, né? Nós não vamos esperar do governo um tipo de uma atitude dessa, ou de uma área jurídica, né? Nem deve, né? Porque você vê que aquele médico que cometeu aquela barbaridade com um monte de mulheres, foi solto por falta de uma tornozeleira que é capaz de custar 300, 400 reais, e ele está solto morando numa mansão, né? Que não é nenhuma prisão domiciliar, é um presente domiciliar, porque ele vai ficar morando numa casa, numa mansão, né? E o juiz é que liberou, né? Então não vamos esperar do primeiro setor, lá do executivo, do judiciário, do poder público, uma atitude para moralizar. Eu acho que a moralização passa pelas instituições privadas, né? Que vão moralizar, e você vê que elas estão sendo contaminadas, porque você vê hoje grandes organizações que atuavam no mercado e nós achávamos que mandando nossos filhos trabalhar naquela organização, eles iriam seriam bons cidadãos, e na verdade estão na lama, como o restante de empresas, né, que atuam no setor executivo, no governo, né, que também está no meio da lama. Então, eu acho que passa por uma moralização, por uma ética, por uma responsabilidade social, através dessas instituições. Eu não sei o que você vê. A questão é de valor da pessoa, da família também, né? Porque hoje em dia, assim, você está falando da marca, né? Eu até falei da questão da homofobia, né? A seleção brasileira, novamente, a quarta vez consecutiva, foi punida, a CBF, por gritos homofóbicos no estádio, que o torcedor faz. Né? Já não dá mais também. Né? Cara, não dá mais, não tem cabimento. Aí a gente vê o clube incentivando isso, né? Por exemplo, eu sou São Paulino. Cara, eu não tenho nenhum problema os caras ficarem ofendendo de Bambi e tudo, mas, cara, eu acho isso de uma questão tão baixa do ponto de vista do profissionalismo, cara, da homofobia. Cara, é inadmissível. Aí vai falar, não, você está falando isso porque você é São Paulino. Você está falando isso porque o futebol está muito chato, não pode nem chamar o outro. Cara, é crime. Como é que uma empresa, vou investir numa coisa... Cara, isso é falta de educação. É falta de educação. Certo? E você vê dirigentes fazendo isso, para incentivar essa cisânia. É o que eu falei, o tal do meme. Essa saudável. Cara, não cabe mais isso. Se a gente está falando de empresa. Não cabe, é uma coisa baixíssima. Eu estou falando da homofobia, mas a gente está falando... Eu lembro, em 2000, o Eurico Miranda, ele tinha um costume de chegar no estádio do São Januário e ele falava que ele entrava onde ele quisesse, porque lá em São Januário quem manda é ele. E na final do Vasco e São Caetano, na final do jogo teve um problema na arquibancada, o muro interrompeu caiu. o jogo, tudo. E ele falou, não, vai ter jogo. E aí o governador era o Antônio Carotinho, de lembrança também não muito boa, que está preso, não sei se está, essa hora, bem, está passando de manhã, ele está solto, mas à noite talvez ele esteja preso, não sei. A gente não sabe se ele está preso ou está solto. Falou que não, que o jogo bloquearam a continuação do jogo. E o Eurico Miranda falou assim, não, quem manda aqui no Vasco sou eu, não é o governador, não é nada. E aí ele, com birra da Rede Globo, que ficou destacando o acidente que houve no estádio, ele entrou na final com o logo do SBT. Eu lembro disso. Lembra? Lembro. Do SBT. E ele falou, não, aqui no Vasco, o SBT vai ter sempre espaço e não precisa pagar nada. Cara, isso não existe. Não existe, cara. O clube não é seu. E ele pagou caro com isso, né? Pagou, porque aí e que está errado também, né? Não é por causa disso que não pode existir esse tipo de... Ele pagou não, o clube pagou, né? O clube pagou. O clube, ele está andando, tá aí. Não está nem aí.
Quer dizer, esse tipo de picuinha, esse tipo de coisa não cabe mais no mundo corporativo da forma geral. Você comentou, mas as empresas também estavam essa coisa. Pô, eu trabalhava em 2006, eu acho aquela revista Você S.A. perguntou para jovens que estavam ingressando no mercado de trabalho quais as empresas mais admiradas. Das 10 empresas, 7 empresas que estão vinculadas ao Lava Jato. Ao Lava Jato. Em 2016 já tinha Lava Jato. E ainda assim as pessoas citavam essas empresas como as empresas onde elas estavam querendo trabalhar. Quer dizer, então tem alguma coisa errada com relação até mesmo à educação. As pessoas acham, não, mas é lá que eu vou ganhar dinheiro. Acha normal. E é o que eu falo. Quando a gente acha normal, esse é o problema. Está errado. Então, há caminhos ainda a serem seguidos. Eu concordo com você que não dá para depender deles, vai ter que começar de nós, né? Vai ter que começar das empresas, vai ter que começar das empresas começarem a acreditar nisso, dos clubes se juntarem em conjunto, irem às empresas e começarem a tentar mudar esse perfil. O Clube dos 13 jamais foi isso, mas quando ele estava quase sendo isso, por um interesse próprio de dois clubes, dinamitaram aí, quer dizer, aí acabou de vez, eventualmente, você criar uma governança que todos os clubes seguirem o mesmo tipo de padrão, o mesmo tipo de E até agora, recentemente, né, os próprios jogadores se unindo aí, criando o bom senso, né? Mas aí cai na vala comum, por quê? Porque você fica com o jogador dependendo dos clubes. Então, o jogador ele não pode assumir um papel de destaque em ações que são do seu direito, enquanto ele estiver agindo. Tudo. Mas aí entra aquela questão do corporativismo, né? Então, enquanto eu estiver por aqui, tudo bem. Talvez, quando eu não estiver mais aqui, vai ser interessante para mim. Cada um pensa no seu próprio, no próprio umbigo. No próprio umbigo, que é uma coisa não só do futebol, é uma coisa que é nossa, né? Por carência, por vários motivos. Muito bem. Nós estamos com uma pergunta do Carlos Serrato. O Carlos Serrato, ele sempre acompanha, né? Ele é uma pessoa que é ativo ali no Marketing Futebol Clube, no nosso grupo, e ele fez uma pergunta que eu acredito que deve ser até mais para o Valério. Ele diz o seguinte: independente de ser clube empresa ou não, todos os clubes devem pagar devidamente seus impostos e não receber privilégios tributários? É a pergunta do Carlos Serrato. Sim, os impostos que... O Carlos Serrato, muito boa pergunta. Os tributos, os impostos envolvidos para os clubes sociais são diferentes um pouco de uma empresa, né? Mas são devidos também e devem ser recolhidos, né? Porém, o que acontece com uma grande quantidade de clubes é que há um passivo, ou seja, há um passivo. Passivo significa uma dívida grande em termos de tributos, né? de INSS, enfim, as empresas se endividam, mas esses tributos, esses impostos, essas taxas, elas são devidas, sim. Tá? Claro que num grau menor de uma empresa, mas são devidos e devem ser recolhidos, sim. Uma outra pergunta veio também do Marcos Faber. O Marcos Faber é o nosso parceiraço aqui, né? Ele está sempre conosco, uma pessoa que acompanha os lives, participa dos lives. Ele te manda um abraço. Ele diz assim: abraço a todos, em especial minha amiga e professora Selma Felerico. Né? E ele faz uma pergunta, porque ele diz o seguinte: primeiro, antes da pergunta, ele diz: um depoimento. Um clube no Paraná, que tenho visitado, está se adaptando para se transformar num clube empresa. Para isso, está consultando seus torcedores através de pesquisas, entrevistas, para saberem a opinião dos mesmos. Uma gestão bem profissional, né? Uma pesquisa eu acho que é sempre útil, né? É aquela questão, né, que eu coloquei, sondar os torcedores. Não precisa sondar de falar, olha, vem aqui na mesa, vamos ver se vamos aprovar ou não. Mas uma pesquisa, uma consulta, isso eu acho que é extremamente importante, mesmo porque sempre nos surpreendemos com o torcedor, né? Às vezes ele conhece mais sobre o clube, dá a dica mais importante para o clube em termos de contratação. Eu lembro uma vez, uma época no Paraná, que o Paraná abriu para que os torcedores indicassem jogadores, e eles ficaram surpresos, né? Porque veio indicações
de custo-benefício, quanto valia no mercado, quanto podia pagar, questão salarial, se estava dentro da contabilidade do clube. Então, às vezes, nós nos surpreendemos bastante quando abrimos para que a própria sociedade participa, né? E ele diz o seguinte, pergunta, vocês acham que este é um canal interessante? Pois, como sempre digo nos debates que participo, o torcedor é o maior ativo de um clube. Então, ele discute essa questão, né? Vocês acham interessante? Você já deu a sua opinião, queria ver a opinião da Selma, se me do torcedor. Primeiro, se me chamasse para ver quem que eu queria contratar, se eu falo, o Messi, pode? Pode. Eu acho poético essa frase, o torcedor é o principal ativo, eu acho poético. Agora, eu vou falar uma coisa sinceramente. Tem um lado assim, você vai convocar o torcedor para uma pesquisa, se deve ser empresa ou não. A única função viável que eu vejo assim, a primeiro momento, sem parar para pensar, porque eu não conheço o clube, não conheço a história, que bom, eu tiro aquele estranhamento na hora que virar a empresa. Ele já sabe que virou, se for para isso. Agora, torcedor, eu hoje em dia, de novo, os alunos às vezes ficam bravos comigo. Eu acho legal a gente sondar ele, tipo, consumo das coisas que ele quer, do sócio torcedor, do próprio... Quais são os benefícios que ele encontra, se ele realmente vê vantagem, que tipo de parcerias ele gostaria para desconto, que tipo de produtos que você percebe que o torcedor sente falta. Na minha opinião, na minha pequena opinião de quem mexe com marketing há 30 anos, né, e com esportivo, sei lá, 10, 12, eu acho que assim, o torcedor, na minha cabeça, é assim, o que ele queria no estádio, se gostou da cantina, o estacionamento, problema, se tem entrada. Agora, assim, muito delicado essa situação de falar quem que eu proponho. Por isso que eu até brinquei, eu quero o Messi, pode? O Dybala, gostei, Dybala. Vamos trazer 2 argentinos, né? Já trouxe um monte uma vez, não deu certo, quem sabe esse. Então, assim, porque eu acho muito complicado. Torcedor, como o Renato bem falou, os times quando estão na pior das fases, o meu já passou, o dele está passando, já está saindo. Não entendi, o meu já está passando. Chama os torcedores. É a pior coisa que tem, é isso que nós estamos... A gente tem a história do Corinthians, que mal teve um campeonato mundial, queriam bater no Guerreiro, queriam bater no Pato. A gente sabe que isso também facilita a saída dos jogadores, do Wagner Love, do Diego Souza, do Fred no Fluminense, que toda hora estavam patrulhando, e a imprensa patrulhando toda hora, a conta de quantas caipirinhas o Fred tomou. Porque, assim, isso também, de novo, parece mais uma questão de fofoca. Então, assim, eu acho muito preocupado. Para mim, a participação do torcedor, eu, como consultoria com ele, se eu quisesse fazer uma pesquisa, o que você achou, o horário da entrada, você quer que abra o estádio 1 hora antes? Tem que ter um entretenimento, aquela coisa que a gente que adora ver Super Bowl, no intervalo do show, jogo. Né? Sei lá, nem que não sei lá, um salgadinho para ser entregue. Não sei. Eu lembro uma vez, nessa toada, eu torço para 2 times. Ele vai descobrindo aqui. Não, ele não torce para nenhum, na verdade, porque ele vai dando dica. Não torce nenhum. Você torce para Portuguesa. Eu torço para Portuguesa, já assumi. Ninguém torce para Portuguesa. Ninguém torce. Olha aí, eu estou falando, ninguém torce para Portuguesa. Eu vou mandar uma foto, eu vou publicar uma foto. Quem torce para Portuguesa, manda um live. Eu vou publicar uma foto lá no grupo Marketing Futebol Clube, eu comendo tremoço no estádio da Portuguesa. É um restaurante, é isso? Não, lá é um restaurante? Não, que restaurante? Bom, pensei que era um clube. Mas assistindo o jogo. Não, eu vou bater uma foto comendo bacalhau na Portuguesa. O restaurante lá é bom. Legal, mas eu torço para o São Paulo e para o Ceará. E até uma vez, você não pode torcer para 2 agora. Times. Vai voltar, se Deus quiser. Eu já não dá para torcer 2 times. Claro que ele não torce para Portuguesa, eu posso torcer para 2. Já que tem alguém não torcendo para ninguém. Normalmente um time grande e um pequeno. Tem que saber qual que é o grande e qual que é o pequeno algumas vezes. Mas aí eu queria entrar no sócio torcedor do Ceará. Tá? Aí eu entrei lá. Não tem como, porque, na verdade, assim, tudo que tinha, não sei agora, mas há um tempo atrás, tem a ver com desconto no ingresso para o jogo. Cara, eu não vou
para jogo. Eu quero outra coisa. Eu quero alguma outra coisa, sei lá, me manda, sei lá, Um uma boné. vez por semana um squeeze ou um boné, ou qualquer coisa. Eu quero esse tipo de pesquisa, vale. É uma pesquisa eu de acho. consumidor. Eu também Não é acho. pesquisa de Torcedor como consumidor. É consumidor. E aí, quando eu não sei qual o caso desse clube aí que o Fábio Ele não comentou. diz. Ô, Mas Marcos, olha só. diga o clube que você que você está citando, né? Exato. Mas olha só. Tá bom, vamos fazer pesquisa. A gente faz pesquisa com quem? Com quem paga o sócio torcedor ou com quem não paga? Aí a gente já fica. Aquele que vai no estádio ou quem não? vai ou não vai? Cara, eu, por exemplo, eu tenho uma tese, assim, que eu sou São Paulino daquele de raiz. Ah, assumiu, Carteirinha. Carteirinha. Sabe qual é? Não vai para estádio. São Paulino que é São Paulino não vai para estádio. Da década de 50, meu pai falava, a gente ia para o jogo do Santos. Para você ver como é São Paulino. Cara. Agora, essa coisa do São Paulino ir para estádio toda hora, eu não estou desestimulando, mas é uma corintianização do clube. Porque o torcedor fanático é o torcedor corintiano. O Palmeiras era, na minha época de criança, eram os dois maiores clubes, esmagadoramente falando, o Corinthians e o Palmeiras. O São Paulo era uma torcida muito mais... passou a ser muito mais popular a partir dos títulos da década de 90, certo? Mas aí há uma mudança do público, do tipo de torcedor que a gente tem, do tipo de serviço que a gente vai prestar. Antigamente a gente podia falar que o torcedor do São Paulo era de elite, porque ele não ia para o estádio, a gente poderia oferecer alguns produtos para ele. Hoje, não, hoje está todo no mesmo balaio, e a gente tem que oferecer outros tipos de serviço. Então, eu acredito na pesquisa do torcedor como consumidor. O torcedor é consumidor. Porque ele é consumidor. Aliás, ele tem que ser consumidor. Ele não tem que ir para estádio, cara, comer pernil. Cara, todo aquele mercado que for cara, quantas oportunidades. Mas torcedor é perde. consumidor do esporte, sim. né? Como um show, desculpa falar, mas é isso mesmo que a gente é. Eu acho que assim, é muito perigoso você colocar o torcedor para Tomar decisões de tomar gestão, decisões. Porque as decisões de estratégica, né? gestões, a gente estava falando da história do boi, eu só esqueci de falar uma coisa. Se é uma empresa, principalmente uma empresa que está lidando com o público, você tem já um plano B de gestão de crise. Né? Então, é assim, como é que eu vou chamar alguém que é o meu consumidor? Você imagina, se toda empresa vai chamar, vou mudar a marca, vou tirar da Coca-Cola o vermelho. Então, todo mundo vai votar sobre esse assunto, a todo momento. Não, você é consumidor. Sim. Você é chamado para ver se gostou da campanha, se gostou da embalagem. Tudo bem, é o papel de consumidor. De novo, as pessoas não podem não gostar, eu estou acostumada com isso, mas depois eu acho que ao longo da segunda, terceira aula, os alunos entendem. Falei, gente, vocês estão lidando com alguém que tanto adora isso, que resolveu abraçar como carreira, dar aula disso. Mas é uma realidade, nós somos consumidores. O cara que faz a novela, o autor, ele não pode chamar toda hora a telespectadora, noveleira, como a gente fala, para ela seguir o caminho de cada um dos personagens. É a mesma coisa. Não sei se você... E quando faz, desqualifica a obra. Né? Quando o cara está lá na novela, que está tendo uma audiência baixa e ele é mudo, ele desqualifica a obra. Ele abre mão daquilo que ele está acreditando, daquele planejamento que ele fez, por uma coisa pontual, perene, e baixo valor agregado, mas imediatista. E passional, já que você gostou da história da paixão. Valério, e a sua opinião? Bem, eu entendo, fazendo um paralelo com clube-empresa, então a gente está falando de gestão de empresa para gestão de clube. Eu faria a divisão da carteira de clientes, como é feita numa empresa. Né? Então, numa empresa você tem 3, 4, 5 categorias de clientes, né? Carteira de clientes. Num clube, você tem o sócio do clube, tá? Que é um cliente, de alguma forma é um cliente. E é um cliente perene, cuja receita já é garantida, né? 100% já é garantida. Então, uma receita importantíssima para o clube. Então, você tem o cliente sócio-torcedor, que também é uma receita, também é garantida, né? De alguma forma. Com algumas inadimplências, mas garantido. E você tem o cliente avulso, que é o torcedor avulso, que vai com certa frequência, mas você não sabe quem é. E tem aquele que não vai com tanta frequência, mas vai também. Então, você tem essa divisão de
de carteira de clientes. É saber dosar o marketing em cima dessas 3 categorias de clientes. Né? Com o quê? Aí entram vocês aí, com índices de avaliação, de satisfação de cliente, esse negócio todo. Eu coloco, inclusive, dentro do clube, um sistema de qualidade, exatamente para fazer medições de satisfação desse tipo de clientes. Ok? Legal. Temos mais algumas perguntas. As perguntas estão chegando, podem mandar. Se nós não respondemos aqui, depois nós vamos respondendo aí no decorrer. Diga. Só que completar uma pergunta do Carlos, eu esqueci um detalhe. Talvez o Carlos esteve interessado na pergunta que ele fez sobre a tributação. Num clube de futebol, diferentemente de uma empresa, não há tributação sobre o lucro. Né? Uma vez que o clube de futebol não tem lucro, ele tem superávit, e não há tributação em cima disso. Quando numa empresa, numa SA, numa limitada, quando é apurado o lucro, vai haver uma tributação em cima do lucro. Muito bem. Nós temos uma pergunta do Renato Franca de Souza. Renato, manda a informação de onde você é sempre importante saber, né, que cidade, de que região que você está mandando a sua pergunta. E ele diz o seguinte: qual é a previsão do futebol brasileiro se igualar ao futebol europeu? Temos bons exemplos de empresas na Europa, clube-empresa na Europa, né? Além daquelas... Na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Todos os clubes europeus eles são focados no clube-empresa. A Espanha é um pouco menos. A Espanha sempre teve o apoio, o Barcelona e o Real Madrid têm um apoio público gigantesco, tanto que a Espanha é um campeonato de 2 equipes só, né? E os valores salariais são absurdamente grandes, que é prejudicial, né? O futebol inglês é o mais rico do mundo, efetivamente, porque você tem todos os clubes trabalhando no conceito de organizações que têm que ser lucrativas, né? Eu até sugiro, quem tiver oportunidade, assistir um documentário do Queen Park Rangers. É um documentário muito legal. Está no YouTube? Está no YouTube. Fabiana, Rodrigo, coloca o link do YouTube do Queen Park Rangers, que ele foi gerido. É um time da 2ª divisão de Londres, é um time de trabalhadores, é um time azul e branco, e que o Bernie Ecclestone investiu e o Briatore investiram durante alguns anos para subir o time. E aí eles vão mostrando ano a ano, foram 3, 4 anos, o resultado do clube e o resultado em paralelo, eles olhavam a tabela e do lado as receitas. Eles colocavam um do lado do outro. E, obviamente, quando aumentava a posição do Queen Park Rangers na 2ª divisão inglesa, aumentava a divulgação dele na imprensa, na mídia, a presença da mídia, e aumentava receitas obtidas pelo clube. Então, por exemplo, esse tipo de ação, efetivamente, é factível, e aí chega o final do documentário, o Queen Park Rangers subindo de divisão. Muito legal. É bem legal esse documentário tudo. Então, na Inglaterra você tem esse modelo, nos Estados Unidos você tem esse modelo também, né? Das várias ligas que as pessoas... Das franquias. Das várias franquias, e que aí que está. Vou pegar no pé de jornalista de novo. Equivocadamente fica falando, essa liga é menor, essa liga é maior. Cara, são ligas diferentes, são ligas distintas. É como se tivessem várias CBFs, é como se tivesse várias ligas diferentes. Como você tem no futebol paulista, tem várias ligas em regiões diferentes. É como eles têm em outros esportes também, no boxe. Exato, no boxe, competições de arte marcial. A gente tem uma mania de comparar, mas... A gente tem uma que é a carência, né? É uma carência, porque o brasileiro tem aquela coisa assim... por exemplo, o São Paulo, quando foi campeão mundial em 2005, foi campeão mundial, cara, mas eu sabia que não era o melhor time do mundo. Eu tinha que ter essa ciência. Eu posso ganhar o título e ser campeão mundial, mas eu não tinha o melhor time do mundo. Mas é a coisa da carência de falar, não, já que eu tenho um diploma na mão, é porque eu tenho. Né? Cara, é carência. Isso é carência, a gente resolve numa análise. Não a gente, os Estados Unidos está crescendo muito nessa área. E é uma questão comercial. A questão comercial é coisas lucrativas. Coisas lucrativas, as pessoas vão para o estádio. O México já é uma realidade isso, cara. O México. É verdade. O México. Não estou falando da seleção mexicana, que é a seleção mais, talvez, patética
do mundo, porque a sempre nunca chega, né? Mas é a portuguesa da Copa. Você eu torço para o México, né? Bom, vai. Você torce para o México, né? Quem? Você. Não sou. Eu tenho certeza que você... Não. Isso? Mas tem um uniforme muito bonito, o México, por outro lado. Aquele uniforme branco é bonito mesmo. Muito Que, aliás, a Débora Saldanha, que também acompanha, que faz parte aí do nosso grupo Marketing Futebol Clube, que escreve para o nosso grupo, ela faz uma pergunta que tem um pouco a ver com o que você está dizendo, né? Clubes menores precisam ter uma estratégia muito mais direta com os torcedores, porém, há uma diferença entre pesquisas e decisões estratégicas que os envolvam? Tem que haver. A pesquisa fundamenta uma decisão estratégica, certamente. Mas a pesquisa, como a Selma comentou, uma pesquisa mercadológica, certo? Obviamente, imaginando assim, eu estou com um time na 3ª divisão, sei lá, na 4ª, a divisão que for. O Londrina tem muito isso. O Londrina ele está na Série B agora, mas há uns 3, 4 anos estava quase falido. O Londrina da cidade do Paraná. Você fazer um planejamento, fazer a pesquisa, identifica oportunidades, faz uma análise de SWOT. Cara, análise SWOT. Análise SWOT serve para alguma coisa, serve, pessoal. Forte, faz oportunidades. Mas você não cria torcedor, vamos falar a verdade. Você Não explora cria. o que tem. Exato. E tem locais que você consegue desenvolver. O Paraná era um caso para dar sempre errado, porque o Paraná é uma junção de várias equipes, tudo. E tem torcedores que eram rivais e torcem para a mesma equipe. Eu não estou dizendo que o cara vai sempre torcer para aquelas cores, cara, mas eu posso... Certamente ele vai torcer pelas cores, pelo time. Mas a forma de gerir tem que ser uma forma responsável. O problema de ser, às vezes, o futebol pequeno, né, de um clube menor, vamos chamar de pequeno, de um clube menor, de tamanho de torcida ou exposição de mídia, é que você encontra outras parcerias que te deem lucros. Então, outras parcerias que você faça, às vezes, até com empresas menores, mas que você possa captar recursos para fortalecer a sua base, para você existir como futebol. Não tem jeito, eu acho que é para isso. Porque ninguém acha que porque está fazendo uma pesquisa... Então, a gente vai pegar de novo São Caetano, que foi um time querido de quase todos nós aqui. Você comentou com a história do Vasco, também por isso, que era o pequeno com o grande. O Santo André, quando foi contra o Flamengo. Não é porque a gente gostou no momento que vai crescer a torcida se eu fizer uma pesquisa e mudar toda a cor do time e pintar todo o estádio, porque as pessoas gostam mais de amarelo e não azul e branco ou azul e vermelho. Não, de novo, o que eu posso é, sim, começar a ter um time mais forte, começar a ter uma categoria de base, ter exposição em outros jogos e procurar parcerias, porque eu acho que esse que é o intuito de quando um time está se preocupando com isso. Né? Porque, assim, por isso que eu te falo, também não é só o tamanho da torcida, não desmerecendo torcida grande. A hora que a gente está se tornando profissional, como o Valério bem falou, independente de ser empresa ou não, é para gerir o nosso negócio. A torcida, ela pode ser a maior, a menor. A gente vai ver na Inglaterra que nem sempre é a maior ou a mais querida. E eles também, bem lembrado, porque a Inglaterra também teve que cuidar dos seus problemas de violência, que eram imensos. Muito piores que nossos. Nossa, imensos, né? Era filmes e filmes, para quem não conhece, a molecada. Os hooligans, Thatcher se envolveu, tem todo um trabalho em cima. Até vou lhe perguntar uma coisa. Um tempo atrás aparece lá a lista dos sócios torcedores maior. Aí os clubes parecem que, não, quero ficar no topo da lista. Cara, eu também acho. Eu acho uma bobagem, porque na verdade não é essa conta que você tem que fazer. O problema é a arrecadação. Mas a imprensa fica incentivando isso. A imprensa. Torcedômetro lá. Cara, com certeza, eu falo isso para eles. O problema é assim, o que eu arrecado, o que eu faço de parceria, porque essas parcerias que começam com coisas menores, o que eu lanço, como a semana passada foi um colega nosso lá falar das gourmeterias com os times, né? O que eu aumento esse universo entre cantinas, entre hamburguerias, que agora está na moda, o que eu posso conseguir de parcerias que expandam a minha marca para onde ela tem que trabalhar. Né? De repente, ela é uma marca de São Paulo, mas as pessoas vão consumir um produto lá. Ela não precisa consumir o jogo. Exatamente o que ele falou. Não dá para ele ser sócio-torcedor e vai lá até o Ceará. Ele até gostaria de ir mais para Fortaleza do que ele vai.
Com certeza, para Na tomar verdade, sol. A gente fala Fortaleza, a gente fala capital do Ceará, porque o nosso rival... Ah, eu sei. Não faz que nem lá em casa que o pessoal fala que o meu time é o outro. Eles são São Paulo, eles falam o seu time, o outro, né? Então, mas brincadeiras à parte, é muito importante a gente pensar nisso, né? É que assim, a gente está crescendo como futebol e pode ser pequeno, como é que eu faço para sobreviver? Porque de uma forma ou outra, um grande, até para ele achar patrocínio, até tem sido mais fácil. Acho que é por isso que ele também é tão desorganizado. Não é tão. Agora, o menor. A fartura faz isso. Eu lembro que eu dei aula há algum tempo em Piracicaba, 2, 3 anos, e um dos meus alunos de marketing era um curso de marketing normal, e era o vice do 15. De repente, ele contratou o ex-goleiro Sérgio do Guedes. Sérgio Guedes. Do Santos, como Jogou técnico. na Ponte Preta, né? Isso. Ele ganhava em torno de 80 mil. E nós não estávamos na fase do Paulista. É muito duro para um time do interior, que é o 15, né, o Inhoquim, que todo mundo conhece, pagar 80 mil para um técnico. Que às Né? A gente vezes esquece toda a desses folha, né? valores. E fora alguns, né? Que a gente quase que chama atletas, quase que se aposentando, que aparece. O próprio Boa teve o Marcelinho, o Paraíba. Não foi de graça. Como é que eu mantenho isso? Então, ele precisa pensar na forma de gerir, não só pensando na torcida. Adequada. É pensando em sobrevivência. Mas só que a falta de responsabilidade do dirigente faz com que ele faça essa loucura. Porque ele sabe que não vai acontecer Exato. nada. Não é Isso. dele. Isso. Deixa E para às vezes outro, o né? interesse dele não é nem empresarial, é político, né? Porque muitos dirigentes vão pra- acabam se transformando em deputados, enfim, né? Prefeito, Isso né? que ele Nós falou. estamos falando interior. Isso que ele falou sobre o sócio do torcedor, esse negócio de ranqueamento, né? Que você falou. Diário? E eu acompanhei uma época, agora não sei como é que está, mas tinha um clube aí que estava lá, estava lá entre os primeiros, lá com número X, tal, estava bem, né? Qual as cores Bem, dele? não vou comentar. Não, só as cores. Só as cores. Mas, na verdade- É rubro-verde? Mas, na verdade, aí eu li a coluna, né, e vi lá, determinado time, porém, há um índice de inadimplência muito grande. Quer dizer, então não é dinheiro que perde está chegando, meu amigo. perde a efetividade, né? O próprio levantamento do famoso Benfica, parece que tem 30, 40, cada vez que você levanta o número, de inadimplências altíssimas, que desistência quase, mas fica lá na base. Tá Então, lá. assim, é como a assinatura O dinheiro não entra, não adianta. da Folha. Cancelou a assinatura de jornal, mas fica lá na base, no mailing, sabe? Então, a gente precisa tomar cuidado Será com que a isso. lista de mailing, agora você me falou, talvez seja de mailing a lista, porque não é possível que aquela lista, aquele ranking, e você falou, é diário, toda semana Gente, tem coisa- um... eu tenho um ranking. grupo sempre fazendo algum time, né? Então, sócio torcedor, agora tem um Avante, vira e mexe, já tive do Santos, já tive do Corinthians e tal. E assim, professora, toda semana eles mudam aquele número na análise de mercado que eles têm no TCC um ano. Eu falei, gente, vocês vão cansar, vão imprimir papel demais. Vamos ter uma base, o que você quer? Que meta que você quer chegar e que benefícios que você quer ter com o seu consumidor próximo? Professora, é torcedor. Eu falei, não, aqui é consumidor. De novo, gente, é marketing. E não é pecado ser um consumidor. Você não é consumidor? Sim. Eu sou consumidora. Né? A gente consome livre, olha que coisa legal. Por que não consumir o esporte? Mesmo na sua casa, o pay-per-view, né? Aquela disputa, quando a gente sabe que a maioria pega no paralelo, lá no link. Né? E o consumidor de vinho, né? Sim, claro. Né? E não adianta, quando eu estava lá em Recife, o pessoal do esporte, o que eles faziam? Eu não lembro os valores, mas o ingresso custava R$80. Se ele pagasse o sócio torcedor 20, ele podia pagar R$20 o ingresso. Ele falava, peraí, eu com R$40 entro no estádio, então vou atualizar o meu sócio torcedor, né? E aí, claro que evitava a inadimplência, mas o clube estava perdendo dinheiro porque... Mas a conta também não pode ser... A conta por Não exemplo, pode fechar, né? Porque não pode fechar, porque olha só, aquele serviço que identifica pedágio, né? Aquele serviço. Quando começou, o serviço era mais barato do que você pagar o pedágio, né? Você passa o pedágio, você paga um valor em dinheiro, ou você opta por uma dessas empresas e passa automático, né? No começo, as pessoas faziam uma conta assim, cara, por que eu vou pagar esse... E era mais barato.
inclusive. Aí depois você foi ver que não, era a taxa de manutenção. Cara, você paga mais por uma coisa, mas agrega mais valor para você. Agilidade. O tempo, o fato de você não ter o dinheiro na mão, que a gente nunca tem. Então, só que aí que tá, você também não doutrina o torcedor a pensar também, né? Sim. Parece que a ignorância coletiva, parece que ela domina de uma tal forma que a gente tem que fazer com que o torcedor note facilmente que, olha, vai custar 80, mas se você pagar 20 e 20 por fora, é na faixa. Cara, mas a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Se a conta não vai fechar, não pode ser assim. Ô, Renato, tem uma pergunta aqui. O Carlos Serrato mandou uma pergunta, ele vai te colocar numa situação complicada de responder. Ele pergunta o seguinte, é para você, hein? Acho que é teu amigo. Ele falou para mim? Não, tá aqui, ó lá. Não conheço. Pergunta para o José Renato. Ele acho que não é muito teu amigo. Ele diz, você acha que os jornalistas deveriam ter uma formação melhor? Porque muitas vezes têm informações equivocadas e focam principalmente em erros de arbitragem. Então, o que é a formação, né? É formação formal, né? O diploma, tudo. Eu não estou falando isso. Eu acho que nunca o jornalismo esteve tão mal representado. Eu nunca vi profissionais tão baixo nível do ponto de vista de qualidade mesmo, certo? Fraquíssimos. E eu vejo isso disseminado. TV aberta, então, é um desastre total. Né? Desastre total. Infelizmente, porque há muito poucos exemplos de bom jornalismo sendo feito. Isso não quer dizer, Carlos, que eu concorde com aqueles com que eu acho que são sérios. Por exemplo, tem vários jornalistas que eu acho muito sérios, embora não concorde com as opiniões dele. O Mauro César, da SPN, por exemplo. Eu gosto de dar exemplo porque normalmente eu discordo das opiniões dele. Mas, de qualquer forma, você vê um preparo do que ele está analisando. Um preparo. Pode ser que tenha um ponto de vista totalmente equivocado do meu. Então, existem, e são raros, são muito raros. E isso é desolador. Porque você vê, um tempo atrás, um menino fez a pergunta... Era corintiano, ele fez a pergunta para o técnico do Vitória. O Mancini e o Garrafinha. O Garrafinha, que é sobrinho do Osmar Garrafa. Isso. Certo. Cara, uma falta... Eu conheci o rapaz, tudo. Pode ser gente boa. Felipe não é o fato dele ser corintiano, nada. Mas o despreparo dele fazer uma pergunta sobre algo que ou ele não assistiu... É isso que eu pego. A questão é essa. Cara, ele fez uma pergunta de algo que ele não assistiu, cara. Eu lembro, quando eu era moleque, há muito tempo atrás, eu falava, cara, eu tinha um professor na faculdade, na FEI, que era o Bechara, não sei se ele está vivo ainda. E ele era o seguinte, quando acabava a aula, a gente ia perguntar para ele, ele começava a falar, mas você não estudou isso? E aí criou em mim... Uma necessidade. Aquela coisa. Cara, é o seguinte, só vou perguntar quando eu tiver convicção, preparo para isso. Cara, um rapaz desse, ele teve a coragem, não estou crucificando ele, mas eu estou dando um exemplo, de fazer uma pergunta sobre algo que ele nem se fundamentou para perguntar. Que é normalmente assim, né? É para explorar às vezes, e colocar errado. O microfone na boca de um jogador, um calor e por que você né? coloca um rapaz que talvez nem formado ainda seja? Talvez, nem seja formado, não sei. Porque, por custo, é a juniorização que assola o país. É muito mais barato botar um cara com baixa formação, um quase estagiário. Repito, não estou falando, estou dando um exemplo. Mas um rapaz desse não podia jamais ter feito uma pergunta sobre algo que, eventualmente, ou ele perguntou e talvez ele já contasse que nem técnico não vai nem ouvir a minha pergunta mesmo, e o Mancini, por algum motivo, ou estava bravo, ou por alguma situação inusitada, pegou no pé dele e com toda a razão. Depois meteu os pés pelas mãos também, né, de falar, ferrou o cara corintiano. Tudo. Mas o que eu acho, não estou botando a culpa do Clube Empresa em jornalismo, mas eu acho que o jornalismo, principalmente TV aberta, e muitas rádios são popularizadas de uma tal forma que era constrangedor. Eu era fã da Jovem Pan, por exemplo. Eu não gosto de ficar citando o nome, viu? Eu era fã da Jovem Pan. Cara, mas aquele esporte de discussão que eles têm no meio-dia, aquela gritaria, aquilo ali é uma coisa... cara, o manual básico de jornalismo... Não, vamos fazer. O manual básico do jornalismo medíocre, medíocre é o médio.
aquilo vai contra tudo aquilo. E a gente começa... mas tem audiência. Quer dizer, a gente começa a achar que o funk carioca também é legal, porque vê as menininhas tudo rebolando e a gente acha que aquilo tem algum valor agregado para a formação da nossa vida. Então, a gente tem que bem qualificar. O nível do nosso público é o nível das coisas que nós fornecemos. Então, o nosso jornalismo está num nível tão baixo que a gente acha legal. Na Bandeirantes, o cara fica falando bobagens, em cima de bobagens, time A, time B, time C. Eu acho que o jornalismo, nesse ponto, a gente passou, de novo, a gente tem 11 horas da manhã, meio-dia, 2 horas, 3 horas, 10 horas da noite, sei lá o que horas. Então, deixou de ser só informação para ser muito entretenimento. Sim. Essas mesas redondas todas, eu não estou dizendo que as pessoas não têm informação. Talvez até tenham. Melhor que nós. Quem somos nós para dizer que o outro tem o melhor ou não? Eles estão perdendo a oportunidade de até levar um pouco mais a sério o que eles dizem que o futebol é sério, né? E ficam, é o que você falou, a gente está cansado de ver. Então vê um cara lá, vamos bater bola no meio, vamos rolar no chão. E também TV fechada. No próprio programa que você está citando, de vez em quando, vamos ver o que o ouvinte falou e vamos retuitar 500 vezes. Então, assim, eu entendo que ele está falando de despreparo, porque foge do assunto futebol, talvez não tenha nem imagem para transmitir, muitas vezes, canais que não têm as imagens, e aí fica no achismo, e aí fica, você viu? E ele foi aonde? Ele mora do lado da minha casa, eu vi ele saindo na rua. Quer dizer, deixamos de falar de jornalismo, talvez para um programa da tarde de fofoca, que às vezes eu chamo que é o programa post-it. A mulher senta, fica lendo a revista Caras e tirando o post-it de uma página para outra. A gente não vê muita diferença. Pode ter o seu valor agregado. Claro, Eu não é um entretenimento. Não estou desqualificando Não. esse tipo de público. Mas é um entretenimento, mas não é o público jornalismo que a gente está esportivo. falando. É que eu falo. É um entretenimento, não é um jornalismo esportivo. É programa para espera de consultório. Você fica esperando consultório a sua vez lá, você fica assistindo. Né? Saiu, voltou, tá tudo bem, não é verdade? É verdade. Bom, Selma, Valério e José Renato, vocês acreditam? 2 horas já se passaram. E nem parece, né? Eu acho que esse assunto, ele rende, eu acho que não deve ficar só nisso, né? Eu acho que outros debates devem acontecer baseados nesse mesmo tema. Mas é legal, né, trazer um pouquinho da ciência. Hoje nós trouxemos pesquisadores, né, professores, gestores, para discutir, consultores para discutir, né, a Selma, o Valério, o José Renato, porque é um assunto que vai até, né, contra, né, vai do outro lado daquele tipo de jornalismo, né? Nós estamos aqui discutindo gestão de uma maneira séria, comprometida, né? E já se passaram 2 horas, nós vamos indo para o nosso encerramento. Espero que vocês tenham gostado. Quem acabou pegando parte desse live debate vai poder assistir logo mais à noite, às 20 horas. Nós vamos fazer uma reprise desse nosso debate, né? Então, às vezes, a pessoa está trabalhando, não tem possibilidade de parar o que está fazendo para assistir o live de uma forma completa. Então, vocês vão poder assistir às 20 horas. Eu agradeço, Selma. Se você desejar fazer algumas considerações Eu agradeço. Eu acho que, assim, é muito bacana. Esse é um primeiro espaço que tive para falar aqui, do que vale a pena. Acho que a gente pontuou coisas importantes, como a participação do torcedor. A gente, quando falou de homofobia, a nossa participação de marketing social, né? Vi ontem, e é muito legal, de novo, só lembrando, Ponte Preta entrou em campo uma florzinha do Outubro Rosa. É o 3º, 4º ano seguinte que 6 ou 7 times de São Paulo lembram disso, dessa conscientização que o esporte pode trazer. Traz benefício para a marca, traz benefício para o clube, traz benefício para a sociedade. Então, acho que esse é outro ponto importante. De alguma outra forma, a gente tem que se profissionalizar, porque nós já somos. A coisa que eu acho mais triste, mas eu vejo, as pessoas até debatem qual é o maior patrocínio do clube. Não é quem é o melhor atleta, quem a camisa vale mais. Então, de alguma forma, né? Brigam por causa disso, patrocinador é isso. Então, assim, de alguma forma, a gente já está vivendo nesse momento mais profissional. Acho que a gente que é jovem aqui tem que tomar cuidado muito com essa coisa do meme. O jornalista hoje, todos os programas, tem uns 3 ou 4 palhacinhos, né? Que tem que rir, tem que fazer as mesmas piadas. Começou lá no horário da meio-dia, 11 e pouco lá, meio-dia e pouco lá da Globo. Então, assim, essa coisa a gente tem que tomar cuidado, né? E levando em conta um dado que o Renato falou, que não dá para esquecer.
A gente tem que ser profissional porque as famílias das pessoas da Chapecoense não vão receber nada, gente. Os jogos beneficentes demoraram para chegar verbas para eles, tem que deliberar e pagar impostos dos jogos beneficentes. Eu acompanhei tudo isso. E, assim, são vidas humanas, são jovens de 20 a 30 anos que, muitas vezes, tem 15, 20 pessoas nas costas dele. Sem lembrar só do futebol, do lado social e do lado econômico que esse povo leva para sua casa. Sim. E que, por uma viagem, que também, quiçá, ficou essa história da economia e ficou por isso mesmo, uma tragédia enorme, né? E de um pouco de ajuda, desorganização Falta de total. profissionalismo total, e um né? pouco de de planejamento. ajuda só veio de fora, né? Não E veio daqui. planejamento, mas, assim, se você olhar, assim, é muito importante que isso não ocorra. A gente tem o caso do Denner, que talvez você era Ainda criança, deve lembrar, né? Do caso do Eu Denner. lembro Da portuguesa vagamente. dele. É, Era portuguesa mas dele. estava no Vasco. Nós lembramos muito vagamente, né, Tava Selma? no Disso aí. Vasco. O Zenoni não, o Zenoni... Que era um fenômeno, O Zenoni identificou o Denner para jogar futebol. O É, Zenoni já eu era lembro, veterano. e olha, olheiro, e ele ele era um era olheiro. fenômeno. E aí ficou a família, quem paga, nem a portuguesa, nem o Vasco. Na dúvida, ninguém paga, né? Na Na dúvida, dúvida, ele não paga nem eu. É um pouco disso. Então, eu acho que é importante isso, agradeço imensamente, estou à sua disposição para falar disso. Você vai ter que voltar, viu, Vou, Selma? legal, Tem que obrigada, voltar, já está viu? convidada aí para Obrigada. próximos temas. Muito Valério, obrigado, amigo lá da PUC, companheiro, né? Na nossa batalha lá com os nossos alunos. Alguns devem estar assistindo os nossos live debates. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Coloque as suas considerações finais aí. Eu que agradeço, muito bom. Então, o tema é muito abrangente, né? Então, a gente, claro, pouco tempo aqui, a gente discutiu várias coisas, né? Levantou a bola aqui, várias coisas, marketing, situação societária. Então, é muito bom isso aí, porque enriquece muito o debate aí, e a gente começa a pensar um pouquinho diferente toda vez que a gente junta aqui saberes, né? É interessante, porque nesse live, é o que eu falei para a Selma no início, né? Ele começa com um tema e ele vai tendo desdobramentos, né? Ele vai para o lado do planejamento, ele vai para o lado do patrocínio, ele vai lá para o lado do comportamento do consumidor, do torcedor, no caso, né? Ele segue caminhos, Claro. ele segue o caminho social, mercadológico, econômico, ele vai para tudo quanto é lado, né? Renato, obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado a É você. já é mais do que um convidado, ele é um parceiraço aí dos nossos live debates. Eu não vou deixá-lo em situação Complicado. constrangedora de perguntar qual a maior portuguesa que você viu jogar, porque você Enéas. nunca torceu para... Não, Enéas. mas espera um pouco. A maior portuguesa é um time de 11 jogadores. É. Você não vai saber citar 11 jogadores. Ah, 11 jogadores. Mas aí eu que tá, lembro mas de vamos- alguns, Tatá, Tatá, Xaxá, Xaxá, né, Badeco. Badeco. Nossa, Badeco. Não me lembro. Foi né? fundo, Como hein? não Não lembra? me lembro. Não Foi me fundo, lembro. Badeco. Leivinha Leivinha passou passou lá. Leivinha, lá. Eu é. passei lá também, Zecão, de carro. Goleiro, Na Zecão, marginal. Moacir, Moacir, Moacir. eterno. Roberto, Zé Maria, Rodrigo José. Olha aí, que isso? pessoal, não. Que isso? Pessoal, não. Mas esse tema, sempre que a gente desenvolve uma massa crítica sobre o tema, concordando ou não, tudo, a gente evolui, né? Porque a gente começa a ouvir um ponto de vista de uma pessoa, poxa, legal ver por esse lado, como o Valério comentou, algumas questões com relação a valor, que a gente, algumas vezes no dia a dia mesmo, a gente se equivoca e a gente não fica presente no nosso dia a dia. Então, é sempre bom esse tipo de discussão. E me convide várias vezes. Aliás, eu falei para você, já nem não me mais- convide. você não está convidado, Não me você já convide, faz porque eu sou parte. daquele cara, assim, eu sou arroz de festa. Me convidar, eu vou. Mas Então por não isso que eu precisa gosto. convidar. Por isso que eu gosto, né? Por isso você está sempre presente nos projetos que eu desenvolvo, né? Porque você é uma pessoa que está sempre aí disponível para poder não só falar de futebol, ele fala de um monte de coisa para um monte de gente. Quem acompanha o José Renato no Facebook vê assim que ele está em todo lugar, até com o Padrinho Paticício, né? Ah, é? Então, aliás, vou até confidenciar, o meu time não estava numa fase muito boa, Você foi mas lá. a partir de domingo, de sexta-feira, eu dei a volta. Não, assim, é uma dica, o mais importante talvez do dia. Você dá 3 voltas ao redor da bengala do Padre Cícero em Juazeiro, você pode pedir o que você quiser. Olha. E que é líquido e certo.
Então, eu estou achando que nós vamos para o G4. Porque eu fui quinta-feira, então, Legal. certamente... Bom, vale muito a pena acompanhar o José Renato. Ele é uma enciclopédia aí na área de marketing esportivo, na área de esporte. Ele tem um acervo maravilhoso, como eu disse no início. Também acompanhar a Selma. Você tem... Quatro páginas na internet. Eu tenho uma de Profaselma, artigos, TCCs, para ajudar a molecada em todos os assuntos, todas as tendências. Tenho uma de Profaselma, Corpo, Comunicação e Consumo, que é a minha área de estudo, consumo, né? E eu estou fazendo um projeto grande atualmente sobre o estudo das tatuagens dos torcedores, que estampam os seus ídolos, né? Então, estou fazendo um estudo grande, esse é meu último estudo. E tem uma página de marketing esportivo também que eu trabalho, e uma de futebol para mulheres. Você põe Selma Felerico, que você acha um monte de coisa. Aliás, coloca no link lá no Marketing Futebol Clube, porque eu tenho certeza que o pessoal vai gostar e a ideia dessas páginas são tudo que sai na mídia, que é importante, de tendência de marketing e de tendência de marketing esportivo, até para você que está estudando, né? Porque é uma carreira em ascensão, né? Para você que está pensando em algo, tem lá todo dia as notícias, as fontes direitinho, né? Então, tá às ordens. Legal. Você tem algum contato, Valério? Tenho. Eu queria falar do meu livro, que está sendo reeditado e ampliado agora para 2018. Né? Enfoque econômico, financeiro e patrimonial da gestão da qualidade e do meio ambiente. Então, a gente dá uma visão aqui que investir em qualidade... Quando que sai? Então, esse livro já existe, né? Só que ele esgotou, né? Tá tendo... Ele esgotou, acho que ele esgotou. Está esgotado. A gente está reeditando ele agora nos próximos meses, agora até dezembro. Deve sair uma nova. E em janeiro, fevereiro, deve sair uma nova... Vai ter lançamento? Com possível. direito aí um vinhozinho ou vai segurar a mão aí o contador? Aquele vinhozinho lambrusco. O lambrusco, né? Legal. Você quer falar alguma coisa? Só para completar, eu recebi ontem, o meu livro eu estou lançando agora, dia 24 de outubro, na Fundação Vasolini, o Superando os Maiores Desafios Corporativos. Tá? São textos meus, artigos de algumas empresas, com alguns aspectos relacionados a desafios corporativos que os profissionais têm que enfrentar. Então, é dia 24, na Fundação Vasolini. E no meu site, jrsantiago.com.br ou no memoriafutebol.com.br. Já que todo mundo fez o jabá, tem o meu livro também aqui, ó, Marketing Futebol Clube, né? E o Fundamentos de Marketing de Relacionamento, segunda edição, né? Que você vai receber, Selma. Depois eu vou mandar para o Valério, vou mandar para o José Renato, né? Vou fazer a listinha para que vocês recebam esse livro em casa, através da editora, encaminhando diretamente para vocês, ok? E o livro Marketing Futebol Clube, que é o livro que sempre nós usamos como referência em nossos live debates. Eu agradeço a presença de todos, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos no site aí da Salinas EAD, que também nós falamos muito de parceria. A Salinas EAD, uma grande parceira nossa, está lançando vários temas relacionados não só a marketing, não só relacionados ao futebol, mas vários temas de interesse, de discussão, de interesse na sociedade. Então acompanhem, inclusive no YouTube, eles têm uma página no YouTube, coloquem lá, acessem, coloca lá no sininho para que vocês possam seguir, receber informações atualizadas da Salinas EAD sobre os novos próximos, né, os próximos live debates. E acompanhem a gente no Marketing Futebol Clube, né, indicando para outras pessoas também acompanharem. Um forte abraço, nos vemos no próximo live debate.